Rapaz, o que que o craque Neto falou da liderança do Palmeiras, hein? Ele que tava achando que o Botafogo ia ser campeão, tava todo animadão aí. Não acabou o campeonato ainda, né? Mas é o que eu tenho falado aqui, né? Nós estamos aí com um prognóstico muito bom, vamos ganhar esse campeonato, sim, senhor, porque os deuses do futebol estão fazendo o que tem de ser feito, estão operando aí, tá? E estamos vendo acontecer aí que o time que tem a regularidade vence. O Palmeiras, como ano passado, o Botafogo fez um puta de um primeiro turno, mas o Palmeiras estava ali, segundo, terceiro, no segundo turno. O Palmeiras estava ali, segundo, terceiro. O Palmeiras não foi líder de nenhum dos turnos ano passado, mas ele estava ali, segundo e terceiro. O Botafogo, no segundo turno, ele estava na zona do rebaixamento. Esteve os 4 piores times no segundo turno. Adivinha onde está o Botafogo neste Brasileirão 2024? Ele está fora também do G4. Se não estiver fora do G4, ele está beirando, né? Porque assim, o Inter é a melhor campanha. Concorda comigo? Aliás, o Vitória está fazendo um baita no campeonato. O Corinthians também começou a crescer e está fazendo um baita no campeonato. O Palmeiras está na liderança. O Internacional, com esse volume que tá, o Flamengo voltou a crescer. O Botafogo está desandando. O Botafogo, se bobear, já é o quinto ou sexto aí, se for menos, né? Esses dias eu vi aí, o Botafogo já não tava aquelas coisas. Imagina agora, depois de 3 empates seguidos, dentro de casa, 2 deles, né? E a gente tinha empatado dentro com o Criciúma, já tinha empatado com o Grêmio também. E aí o Palmeiras empatou um jogo contra o terceiro colocado, ou seja, nada de absurdo. Meu Deus, acabou o campeonato. Perdeu pro Corinthians, um derby, né? Clássico. Acabou. Time de covarde. Tá aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Rapaz do céu, hein? Antes de mais nada, vamos falar, se o Neto... Rapaz, o Neto dá chilique demais, né? Mas ele tem que admitir que o Palmeiras é o Palmeiras, seu Neto. Ainda eu acredito no Botafogo e acredito que no jogo o Botafogo possa ganhar o jogo. E faltam 3 jogos, um de cada vez. O mais importante é o próximo, é contra uma brilhante equipa que é o Botafogo, e vamos nos preparar para isso. Esse cara, ele não é só treinador, ele é gestor, que é uma grande diferença. Para mim, como treinador, eu acho que ele é nota 7, mas como gestor é nota 10. Porque é difícil, ele substitui mal, muitas vezes ele vai na visão dele, mas ele como gestor de pessoas, eu nunca vi um treinador igual a ele nos anos que eu tive como jogador e nos anos que eu estou como comentarista e apresentador. Veloso, rapidinho. Ele tem trabalhado bem. Contra o Atlético Goianiense, ele falou do gramado, realmente choveu muito lá, o gramado estava pesado. E um jogo difícil, porque o Palmeiras usa muito o Estevão e essa qualidade do 1 contra 1, o gramado não estava ajudando e mesmo assim ele reforçou a marcação no meio de campo e sustentou a vitória de 1-0. Eu tô vendo aí muita gente falando, tá acontecendo de novo o que aconteceu em 2023. A pipocada do Botafogo. É o que a galera fala. É o que a galera comenta aí nos grupos e tal. De novo Botafogo. Tulhão, a gente falou ontem não, sexta, sobre isso. Olha aí, o Palmeiras assumiu a liderança na 34ª no ano passado, tá assumindo na 35ª nessa. A gente falou aqui, e acho que a gente concordou, que eram situações bem diferentes. Do Campeonato Brasileiro de 2023 para o Campeonato Brasileiro de 2024. Porque realmente em 2023, a entregada do Botafogo foi um negócio assim, descomunal, né? Descomunal. E eu falei aqui na sexta-feira, falei, olha gente, se acontecer do Botafogo perder o título agora em 2024... eu acho que aí a gente pode considerar normal. Não vai dar pra comparar com o que aconteceu em 2023. E eu acho mesmo que não dá pra comparar, porque 2023 foi um negócio assim completamente atípico. Mas poderemos, nos botecos da vida e botequisticamente falando, dizer que foi uma pipocada, porque não é que o Botafogo tá perdendo jogos. Se perder aqui pro Palmeiras no Allianz Parque amanhã, pô, normal. Normal. Agora um time que tá na reta final do campeonato, louco pra comemorar esse título que não vem há tanto tempo, e perde pontos para
Com todo respeito, é só questão de situação de campeonato, né? De times que estão brigando por um campeonato e ele tá brigando por outro. Em casa. Você perder em casa pontos pra Vitória, Cuiabá e especialmente Criciúma, né? E esses três, tô pegando o Criciúma um pouco mais de trás. Já faz mais ou menos um mês esse jogo. Mas assim, foi um jogo diferenciado, Maracanã, não jogava lá há tanto tempo. Então, botequisticamente falando, eu acho que a gente pode debater seriamente se não vai ser uma pipocada daquelas, viu, Túlio? Nos 2 jogos, contra o Atlético Goianiense não, vai. Mas contra o Bahia foi dominado durante boa parte do jogo. Contra o Atlético ganhou ali, o gol que a gente está mostrando agora do Rafael Veiga, na conta do chá, mas sem jogar um futebol exuberante, longe disso. E ganhou 6 pontos de 6 disputados. O Botafogo, na semana passada, não vou nem falar dos jogos contra Criciúma e Cuiabá, que foram empates que a torcida contava com 3 pontos em cada jogo. Mas contra o próprio Galo, Atlético Mineiro, no Horto, o Atlético mais de um tempo com um jogador a menos e no final de semana, no sábado à noite, contra o Vitória, simultaneamente ao jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense, outro empate, conquistado com muito suor, empatou ali nos instantes finais. Essas duas situações, essas duas realidades, sinalizam o quê? Plirra, é difícil a gente falar o que sinaliza o quê, né? Mostra o momento que esses times estão vivendo, né? Que o Palmeiras está fazendo o que se espera dele. É um time que hoje não enche os olhos, né, de quem assiste as partidas. É um time que sofre em alguns jogos, mas que consegue os resultados. Esse é o Palmeiras. Um time que não desiste, um time que compete a todo momento, que acredita que é possível reverter resultados, conquistar resultados. Tem a frieza nos momentos necessários, né? Você vê o gol do Veiga, ele é de um cara gelado no momento decisivo, né? Porque a maneira como ele domina a bola, que ele olha pro goleiro, falta muito a esse Botafogo, essa frieza na hora da conclusão. Eu acho que o que mais peca, o que o Botafogo mais peca hoje, Plirra, é nesse quesito. Porque assim, eu não sou muito de números, né? Mas aí chama a atenção, eu tenho curiosidade em alguns movimentos, né? Então se a gente for ver os últimos 3 jogos do Botafogo, Plirra, o Botafogo teve mais de 60 chutes ao gol. Desses 60 chutes ao gol... 450 cruzamentos. Exatamente. Mas desses 60 chutes para mais, o Botafogo finalizou em gol mesmo, em 10, 15 vezes, e a bola entrou uma vez só. Então parece que o Botafogo ele domina o adversário, ele joga melhor do que os adversários, ele tem uma maneira de jogar do Arthur Jorge, e que a gente já percebe isso desde o primeiro minuto, só que é um time que hoje tem uma ansiedade, principalmente para colocar a bola para dentro. Coisa que o Palmeiras não tem. O Palmeiras queria muito menos que o Botafogo, mas na hora decisiva tem a frieza de fazer a jogada correta. Então eu acho que isso que tem que ser trabalhado no Botafogo. Com relação ao que você falou, Plea, de 2024, pode ser um 2023, talvez isso seja o que mais incomode o Botafogo nesse momento. Essa comparação, quando isso é colocado em qualquer coletiva, seja para um jogador, para um treinador, a gente percebe o quanto isso incomoda, porque a resposta é... Isso é a prova de que... Isso é a prova que incomoda. Porque assim, a defesa é, o grupo de jogadores é outro, o treinador é outro, enfim, mas você está passando pela mesma situação. O torcedor está olhando para um cenário que já viveu, que você entende que, acho que, né, isso não vai acontecer novamente, ou a gente vai aprender com os erros, né? Quando o Botafogo deu aquela arrancada, a gente falou muitas vezes aqui, o Botafogo aprendeu com o que aconteceu em 2023. E aí você vê a história se repetindo, é algo que com certeza incomoda o torcedor, e quando os jogadores são questionados também tem essa preocupação. Você falou aprender, que o Botafogo aprendeu. A gente imaginou que o Botafogo pudesse ter aprendido. Mas tem também o outro lado da história, né, Fabinho? O que aconteceu no ano passado pode ter causado um trauma, e imagino até que tenha causado um trauma grande, mesmo para quem não viveu na pele. A gente falou isso na semana passada, se eu não me engano. Os jogadores são outros, a maioria, a base ali é outra. Mas escuta todo dia essa base da galera do ano passado. Quem não viu, né? Quem não funcionário do clube, torcedor, não tem como não contaminar. É impossível você desvincular uma coisa da outra. Por mais que mudam os jogadores, muda o treinador,
é o mesmo cenário, eles escutam tudo isso a todo tempo, como você falou, o torcedor no Engenhão já estava vaiando alguns jogadores individualmente, é natural que ele fica assustado, ele viveu isso e não é uma equipe que é acostumada, um clube acostumado a conquistar título nos últimos anos, né? Então existe essa ansiedade de conquistar um título grande, tem 2 finais de uma semana só, tem que ver até que ponto isso vai atrapalhar também o jogo de amanhã, tem um jogo importante no final de semana. Eu vindo pra cá, eu tava Só a vendo... final da Libertadores. Eu vindo pra cá, a torcida do Botafogo foi se despedir da equipe que tava vindo pra São Paulo e logo após o jogo contra o Palmeiras já vai direto pra Argentina. E os gritos não eram de vamos ganhar do Palmeiras, amanhã é final, era tudo focado já no jogo da Libertadores. Então isso não sei até que ponto possa influenciar pro jogo de amanhã ou não. Como é que tá a cabeça desses jogadores Já jogaram a toalha, então? Você acha que o torcedor já jogou a toalha, Fábio? Eu não sei qual é o pensamento deles. O pensamento dos jogadores não pode ser esse. Pra mim são duas finais importantíssimos. Tem um lado bom nisso tudo, Plirra. Porque os jogadores do Botafogo sabem que o ano passado sofreram o revés, deixaram o Palmeiras encostar, que eles têm a chance de jogar contra o Palmeiras, vencer a partida e dar a volta por cima. uma oportunidade. É uma oportunidade de dar a volta por cima. Mesmo em São Paulo. Isso, e não deixar acontecer o que aconteceu ano passado. Dura que o ano passado, Fabula, o Palmeiras fez a virada em cima do Botafogo. Hoje joga mais confortável. Vai jogar mais confortável. Mas são outros jogadores também. Uma diferença do ano passado é que o Botafogo não estava jogando nada nas últimas rodadas. Né? Esse ano não. Esse ano ele apresenta um bom futebol. Ele não tem o resultado. Isso pode trazer a confiança também. O teu querido Igor Jesus não faz gols, não marca há 6 partidas. Sim. E nas últimas 16 fez somente 3 gols. Vou fazer uma comparação até um pouco cruel com o Igor. O Rafael Veiga tem 12 gols no campeonato. 11 gols, perdão. Ele tem um gol a menos do que o Estevão, que é o líder da artilharia do campeonato. Goleador máximo até aqui. Companheiro de equipe do Rafael Veiga. Desses gols, desses 11, 8 foram marcados nas últimas 10 rodadas. Na hora da onça beber água. Essa é uma boa comparação, né? Ah, claro. O Rafael é um cara consagrado já no futebol, né? Brasileiro. É um cara decisivo, cansado de fazer gols em decisões. O Igor é um menino agora de 22, 23 anos que fez sua carreira fora, voltou agora e tem desempenhado muito bem. E ele não é aquele 9 centroavante também que ele só vai te entregar gol. O Igor, ele te entrega jogo, ele te entrega 1-2, marcação, ele te entrega mais coisas do que só gol, entendeu? Mas é claro que nesses momentos decisivos o que mais se espera do centroavante é gol, né? Principalmente nesses momentos em que a equipe do Botafogo tem precisado tanto. Mas não é só o Igor que não faz, né? Nos últimos jogos, como o Fábio falou, foram muitas finalizações, principalmente acho que nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e apenas 1 gol, né? Muito pouco para uma equipe que está brigando pelo título. Acho que o momento mental do Palmeiras, para esse confronto de amanhã, isso pode mudar para o Botafogo se ele conseguir um resultado, né? Chega amanhã, faz um grande jogo, consegue o resultado, e isso vai ter uma carga positiva para a final da Libertadores, sem dúvida. Como se o Botafogo perder para o Palmeiras, isso vai ser carregado para a final. Uma situação, Capita, que a gente jogou, a gente sabe, né? Nós jogamos, a gente sabe. Isso. Da importância. Jogou muito, meu lateral direito. Eu queria falar isso como lateral. Mas assim, um jogo importante no fim de semana, uma decisão de Libertadores que é histórico pro Botafogo. Numa decisão de amanhã, o pezinho, eu acho que para não ficar fora, não sei, porque eu tenho a sensação de que o Botafogo, nesse jogo de amanhã, ele vai economizar. Ele vai economizar. Porque... Só lembrando que, por exemplo, o Zaratio, que é um jogador importante do aniversário do Botafogo, Libertadores, no sábado, se machucou contra o São Paulo, lesão muscular, e está fora da final. Sim. Não é possível que o jogador não entre com algum tipo de receio. Entra, não tem... Eu não queria jogar nenhum jogo esperando o Mundial de Clubes, em 2005. Eu queria jogar o que valia. Capita, você vai enfrentar. Você vai enfrentar um jogador que 4 dias depois vai disputar uma final de Libertadores. Você, zagueiro, vai marcar um atacante que dali a 4 dias vai jogar uma final de Libertadores. O Igor Jesus, vai. Você não vai dar uma intimidadinha dele? Acho que intimidar, você vai intimidar independente da decisão ou não. Mas eu acho que o cenário desse jogo de amanhã, Plirra, ele obriga o Botafogo a não ter essa questão de pensar no sábado. Priorizar, né? Priorizar. Sabe o que eu acho que é muito difícil. Confabulei com amigos no sábado à noite depois do resultado do Botafogo? Será que, pode ser uma bobagem que eu vou falar, tá? Não seria melhor pro Botafogo, levando em consideração a dificuldade que é para qualquer time, por melhor que seja, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, é raríssimo o Palmeiras perder no Allianz Parque, dá uma rifada, entre aspas, no Campeonato Brasileiro, bota um time meio mescladão, meio reserva,
Não estou dizendo que o Botafogo vai perder de qualquer maneira lá. Mas deixar o time fresquinho para sábado. Chegou no momento que não tem cansaço esse momento. Porque são 2 jogos, é a semana mais importante da história do Botafogo. Não é fisiológica a parada, não? Em final não tem cansaço. Desculpa, mas eu falo pra você, lesão, na minha opinião, não tem nada, o Botafogo é mais favorito contra o Atlético Mineiro na final do que contra o Palmeiras. Sim. Então, é isso que você falou. Aí você falou. Garante um. E o mais importante. O mais importante. Tira, espera. Abre mão Como é que você vai abrir mão do campeonato? Campeonato Você tava brasileiro. na frente um tempão. Aí você perde, você vai sem moral, Não, porque desvalorizado. Porque você tem que, às vezes, ser frio na decisão. Na análise, O jogo seguinte à final da Libertadores é contra o Inter em Porto Alegre. Sim. Quer dizer, Tem o uma Botafogo sequência pode, pesadíssima, mesmo derrotando o Palmeiras amanhã no Allianz Parque, Perder muito. se complicar contra o Inter. E aí voltar à mesma situação de agora. Mas aí depende como vai. Se for campeão, Dane-se. Tudo bem. Acho que é isso. Aí- Essa é a questão. Mas aí tudo Se bem. for O X da campeão, questão Pleno. é essa: o Botafogo continuar vivo no Brasileiro. Caso o Botafogo venha a conquistar o título da Libertadores, vai tirar um peso gigantesco do Brasileiro. Aí acabou. Aí você pode, não é poupar, aí você, o resultado não vai ser tão importante. Mas você queimar uma etapa contra o Palmeiras e aí jogar todas as suas fichas na Libertadores, caso venha a perder, eu acho que isso vai ter uma pressão. Eu acho que o jogador, a gente pode falar como atleta, né? Não como treinador. Porque a gente ainda não tem O essa João experiência. Gonzalez, nosso editor-chefe, viu aí durante esses últimos dias alguns números bem curiosos sobre quando o Botafogo entra em campo na rodada depois do Palmeiras, com o Palmeiras tendo feito o resultado. Como o time cruza muito mais bolas na área do que o normal, ansioso. como o time arrisca mais, finaliza mais e como o time não tem conseguido os resultados. Isso faz muita diferença. Você está disputando o campeonato, está na ponta do campeonato. Primeiro, segundo, terceiro ali, brigando pelo título. Os teus rivais ou o teu rival direto joga um pouco antes, 2 horas antes e vence. Você entra em campo muito diferente? Influencia sim. Emocionalmente influencia. Não a questão dos cruzamentos, porque eu já falei isso algumas vezes, para mim, os treinadores portugueses pedem muito isso. Trabalhei com o Vitor Pereira, o time do Abel usa muito desse artifício e o treinador do Botafogo não é diferente. Então é um artifício que eles usam, isso, cruzamento, ganhando, perdendo, empatando, com a equipe adversária ganhando o jogo anterior ou não. Mas que isso influencia durante a partida, sabe? Você sabe que você não pode, você fica mais ansioso, você sabe que tem que errar menos, você não pode errar porque a outra equipe já ganhou. Isso influencia, natural. você entra com o peso da obrigação de vencer. Meu Deus, aí você quer fazer o gol, você vai afoito, muda a característica de jogo, você quer ir a qualquer custo, realmente Aí nessa diferente. coisa psicológica, vocês acham que os jogadores do Botafogo vão entrar mais tensos em campo amanhã ou no sábado? Sábado, sem dúvida. Porque sábado é... Sábado é Assim, o o Botafogo tem uma grande vantagem, que foi o que deu essa constância, esse equilíbrio durante todo o Campeonato Brasileiro, é que o Botafogo tem essa facilidade de ter 2 elencos, vamos falar assim, em termos de substituição do time titular com o time reserva. Mas não tem. Não, mas rolado tem desse jogadores que conseguem compor e manter o mesmo ritmo, a mesma pegada. Então, de repente, nesse jogo contra o Palmeiras, pode depois poupar aqueles jogadores que serão mais importantes no sábado. Ele já Porque sabe poupou que é alguns engraçado? jogadores no final de semana, né, Fábio? Sabe o que é engraçado do Botafogo? Porque o ano passado, só trazer um pouco da memória, quando o Botafogo, você vê como mudou de setores, né? Quando o Botafogo sofria um gol nos minutos finais, enfim, você viu os jogadores com aquela sensação de, não é possível que aconteça isso com a gente. Hoje, você vê o Botafogo os movimentos na questão ofensiva. Você percebe muitos momentos, tipo, o cara chuta uma bola, o zagueiro tira em cima da linha, o goleiro pega e você vê esse movimento dos caras, sabe? De não acreditar que a bola não tá entrando. Eu acho que isso tem um poder muito grande também, sabe? Do atleta, de você não deixar aquela sensação de que, a gente tá fazendo o que pode, mas não tá acontecendo. Não é assim. Se você pensa desse jeito, a gente tá fazendo o que pode, mas não tá acontecendo, isso tem um poder muito grande para você conseguir o resultado. O que eu falo, é a frieza do jogador. É o cara assim, a gente tá tentando dessa forma, então vamos mudar um pouquinho a forma dentro do jogo, ter um pouco mais de tranquilidade, caprichar um pouco mais, às vezes até diminuir, é até engraçado falar isso, mas diminuir um pouco a maneira como se finaliza, que passa a ser de qualquer jeito, para uma coisa mais elaborada. Eu tô vendo o Botafogo, como eu vou repetir, tentando fazer o gol de qualquer forma. Então o cara tá com o corpo, não tá tão arrumado para bater no gol, o cruzamento sai de qualquer jeito, né? Você não tá posicionado o corpo para colocar a bola na cabeça de um companheiro. E é isso que o Palmeiras chama atenção, porque o Palmeiras faz menos, só que tenta fazer com excelência, sabe? O passe no pé, a finalização, o cara de cabeça erguida, o corpo posicionado. Porque
Porque precisa de uma bola. O Palmeiras está conseguindo resultados por uma bola, né? É uma jogada, é um Flaco Lopes posicionado para fazer o gol de cabeça, é o Rafael Veiga dominando o corpo, ajeitando bem para fazer o 1-0. Você não precisa vencer o jogo por 5, 6 gols. Hoje, Botafogo e Palmeiras precisariam vencer os seus jogos por 1-0. E nisso o Palmeiras está sabendo fazer, até pela bagagem que carrega aí de anos. Uma curiosidade, né, Capita, que depois da volta do Estevão da lesão, né, o Palmeiras é outro time, né? Ele fez uma mudança dentro desse time que tudo passa pelo pé dele. Aí fica fácil. Até o Rony conseguiu voltar a jogar bem, né? Teve essa sequência, tá voltando, retornando, que é um jogador importante já de bagagem. O Palmeiras é candidato, sim, ao título. Não, acho que nesse momento é favorito. É o líder do campeonato. Candidato ao título. Jogos mais acessíveis. Mas assim, tem um jogador que faz a diferença. Que se jogar tudo que vem jogando, vai fazer a diferença nesse jogo, com certeza. E Abel esfregando as mãos a possibilidade de ser o segundo time na história do Brasileiro de pontos corridos a conquistar 3 canecos seguidos. O São Paulo ganhou 6, 7 e 8. Sim. O Palmeiras. E na última conquista, né, no ano passado, também uma conquista improvável, o que acaba sendo mais saborosa, né? Mas sabotei muito, assim, a gente fala, repete, enfim, mas é muito a maneira dele de enxergar o futebol, sabe? Que a gente fala, quando a gente fala o Palmeiras é competitivo, é intenso, o Palmeiras acredita até o último minuto, acha que é possível, né? Então cria esse ambiente dentro do jogo, isso passa muito pelo trabalho do Abel, assim, mobilização, mentalidade europeia, motivar, né? Exatamente. Mentalidade ele fala, europeia, os jogadores acreditam muito naquilo que é passado. Pode falar. Desculpa, tem um detalhe aí também que ajuda o Palmeiras a sair das competições e ficar só focado no brasileiro também, né? E aí eles conseguem... A gente sempre tenta desvalorizar o trabalho do Abel, né? Ah, mas se o time não joga bem, é bola de parada. Mas tem muito mérito, é muito difícil você ser bicampeão e brigar por tá? Há 2, 3 jogos de ser tricampeão. E, cara, e a maneira como ele se comporta com os atletas. O Veiga ficou no banco há pouco atrás, quando o Maurício chegou, e só voltou a jogar porque o Maurício se lesionou. Zé Rafael ficou no banco. Eles, jogadores acostumados a vencer dentro do clube. Tem que dar muito mérito para essa equipe do Palmeiras. Faz essa pergunta aqui, senão zica. Faz pra mim, Cicinho, em homenagem ao seu pai. O Palmeiras já é campeão brasileiro? Ainda não, já não era para responder, mas já saiu respondendo. Presidente, pode levantar as placas se quiser também, levante as placas, vai. Eu não vou falar porque isso aí zica. Vamos lá. Presidente, primeiro presidente, vamos lá, presidente. Então você disse que o Palmeiras já é campeão brasileiro, presidente? Não. Concordo contigo. Eu acho que ainda tem muito jogo. É claro que amanhã é um jogo decisivo entre eles, mas o Botafogo vinha sendo o melhor futebol do país. E espero que ele mantenha isso e tá certíssimo. Continue. Até porque o Botafogo ainda depende dele. Sim, é a maior semana da história do Botafogo. Se continuar com a agenda positiva, Jair. Mas esse é o problema, o Botafogo depende dele. Então já aproveita e já responde, então, mano. Cara, o Botafogo, ele parece brasileiro em São Silvestre. Quando ele tá dominando a prova, aí chega na reta final, subida da Brigadeiro, vem o queniano chacoalhando o ombrinho e leva. Então o negócio é o seguinte, o Botafogo, ano passado, ele já teve uma grande chance de aprender com o erro que ele cometeu, tá o campeonato ganho e não venceu. O Botafogo, desculpa, não é que ele vai perder o título amanhã pro Palmeiras aqui em São Paulo. O Botafogo já perdeu o título brasileiro com os 2 empates contra Criciúma e Cuiabá. Um time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, mas o Vitória foi agora. Pelas circunstâncias com o Galo, com um jogador a mais de 60 minutos em Belo Horizonte. Mas é que o Galo e o Vitória são mais recentes. Mas eu acho que o Botafogo já perdeu o título ali. No empate contra o Criciúma e depois contra o Cuiabá. Pra mim, o Botafogo perdeu o título nesses 2 jogos. Isso. Não, eu acredito no Palmeiras também pelo treinador que tem. Né? Um treinador que nesses momentos decisivos consegue tirar algo a mais dos jogadores que tem. Já o Botafogo sempre fica esse ponto de interrogação. Eu acho mais fácil o Fortaleza e o Inter lutar com o Palmeiras do que o Botafogo. Eu não acredito que o Botafogo vai... Acho que o Botafogo vai ser superado pelas campanhas maravilhosas do Fortaleza e do Inter, mas você acha que ele pode ser superado ainda? Sim, até porque joga hoje, né? Hoje, porque nós já estamos na terça-feira. Contra o Palmeiras vai tomar um ataque. Aí vai perder pro Atlético Mineiro, irmão, vai entrar baladinho. André Hernan. O Palmeiras é mentalmente muito forte. E isso é a escola Abel Ferreira. Então, depende se o Allianz não vai estar lotado pela questão de show lá, mas a torcida do Palmeiras amanhã vai ter um comportamento diferente. E acho que isso os jogadores respondem dentro de campo. É um time muito cascudo. Para mim já é campeão. Emerson Sheik,
Você sabe que o Ronaldo Drummond foi campeão brasileiro pelo Galo em 71 e bi pelo Palmeiras da segunda academia em 72 e 73. Você sabe que o grande professor Rubens Francisco Minelli ganhou 2 títulos pelo Internacional, inclusive com a maior campeã da história do futebol brasileiro, o Inter de 76, e em 77 ganhou o primeiro título dos 6 do São Paulo. Você sabe que o grandezinho tetracampeão ganhou em 92 pelo Flamengo, 93 e 94 pelo Palmeiras e Luxemburgo. Só tem um jogador na história do futebol brasileiro que foi tricampeão por 3 equipes diferentes em 2009, 2010 e 2011. Enganando nas 3, né? Como enganando? Sim. Ele fez o gol do título em 2010 contra o Guarani. E fora isso, são 4 brasileiros. Mas vamos ao Palmeiras. E o brasileiro de 2000. Mais um brasileiro. São 4, assim. Não, por quê? Porque o campeonato não acabou. Agora, seria... Ou será sim, se eu estivesse no vestiário, eu acredito que a resenha dos jogadores do Palmeiras hoje no vestiário é a seguinte: ninguém tira mais da gente. Não tem como tirar. Depois de chegar, não dá mais para tirar. Então, seria, ou será, ou é, não, porque não acabou o campeonato. Mas dificilmente o Botafogo vai conseguir reverter essa situação. A gente estava falando Mas aqui, você votou nas duas? Calma, posso concluir? O Muro Pet tá aqui. A gente estava falando aqui do banco do Botafogo no jogo contra o Vitória. Os minutos finais já pareciam derrotados. Isso preocupa muito, lembrando 2023. Não, porque ainda não acabou o campeonato. Aquela cena foi emblemática, hein? Parecia aquele monte de cara que vai prestar FUVEST e não estudou, sabe? Os caras com aquela cara assim. Vamos ver, porque o Botafogo ainda só depende dele na grande decisão de sábado, um jogaço contra o Atlético Mineiro pela Libertadores da América. E aí, hoje mesmo, já estamos na terça-feira, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras é um time da chegada com o Abel e outras vezes também. Em 69, no Robertão, ele decidiu contra o Botafogo, depois de começar muito mal também com o Rubens Minelli. Em 72, 8 mil pessoas estavam, quando faltavam só 3 jogos, no Palestra Itália para ver o Palmeiras, que parecia desenganado, atropelou e foi campeão contra o Botafogo. E ano passado, nem precisa dizer, mas você não vai falar mais nada, porque você já ganhou muito. 72, você tá forçando comigo também, né? Não, 69 e 72. E ano passado. O seguinte. Eu não lembro nem que eu joguei contra o... Mas o que eu lembro é o seguinte. Vai ser um jogaço com adrenalina lá em cima. O Botafogo deixou o Palmeiras chegar de novo, Caio. Deixou chegar, já era. Você de novo, amigo. Sabe o que é? Eu tava pensando. Há 2 semanas atrás a gente falava dos confrontos e qual seria a vantagem do Botafogo em relação ao Palmeiras para esse jogo de amanhã. Já é a vantagem do Palmeiras. Mudou completamente o líder. O Palmeiras tirou a diferença, já tem a vantagem, como você falou, de uma vitória a mais. E a gente vai falar muito no campinho. Eu quero a opinião de vocês sobre as escalações e o sistema de jogo do Palmeiras. Ô Caio Henrique, em contrapartida esse Palmeiras... que não desiste nunca, que é resiliente, que mesmo nos jogos em que joga mal, consegue a vitória, é uma testada que bate no travessão, bate lá dentro e sai, é 3 pontos pro Palmeiras. Como é que encara esse time? Que tu olha e fala assim, não, de novo, e não adianta nem torcer contra na televisão, né, que os caras na concentração, de novo. A gente fazia, né? Deixou chegar. Lá, briga Corinthians e Inter, tu acha que vocês não secavam a gente aqui, e a gente sentava também pra secar você. Que não gastava energia com isso, mas exatamente. Não, então aí os caras olham o jogo do Palmeiras no meio de semana, o Bahia faz 1-0 e perde gol e joga na trave e não sei o que, aí o Palmeiras vai lá, gol de falta, testada no final do jogo pra virar o jogo. Os caras, meu Deus, ele de novo. Como é que faz pra encarar uma mentalidade que é a mentalidade mais forte do futebol brasileiro, esses caras do Palmeiras? É a mentalidade mais forte do futebol sul-americano nesses últimos anos. Eu acredito dizer. Impressionante, né? Impressionante. Como o Abel fala, o Flamengo assim, teve um time espetacular esse tempo todo, mas a consistência que o Palmeiras tá tendo é anormal, cara. Não é comum de você ver, né? E ao contrário do que a gente estava falando do Botafogo, tem alguns caras que crescem nesse momento de definição de campeonato. E o Veiga é impressionante. Primeiro que é uma temporada muito artilheira, ele sempre tem uma média muito alta e ele tá quebrando essa... Eu acho que eu tô crescendo também, média. Por isso que a calça, eu acho. Agora, você pega... O grande mérito do Palmeiras, para mim, é ele não se desorganizar jamais. Ganhando, goleando, perdendo, tendo que buscar resultado, ele mantém a mesma estrutura. Você vê que cada um tá muito consciente de onde tem que... No jogo do Bahia, o Abel deu uma arriscada, né, cara? Mas ele não se desestruturou. Ele joga só com volante, só com Moreno, bota Veiga e Maurício, Dudu,
o Felipe. Mas eu não tô falando que não seja um time ousado quando tem a bola, agressivo quando tem a bola. Tô falando que muitas vezes a gente vê, na hora que você tem a necessidade de buscar o jogo, você enfiar um monte de atacante em campo, perder o meio de campo, congestionar a área, ir pra bola aérea. O Palmeiras não, ele se mantém frio. E ele tem alguns jogadores que pra mim são muito diferentes. O Veiga é muito decisivo. Olha o gol que ele fez contra o Atlético Goianiense, cara. A tranquilidade para ele puxar para a perna esquerda e encontrar o espaço ali no meio, acho que parte no meio da perna do jogador do Atlético Goianiense. Aquela entrada da área ali central que o Veiga tem capacidade de estar ali na hora certa e fazer as coisas certas. E tem um moleque que é talento puro. Você sabe que em algum momento o Estevão vai criar uma situação de gol. Ou para ele finalizar, ou para o companheiro com uma assistência. E o moleque joga muito. A jogada que ele fez contra o Atlético Goianiense é isso. Então é um time muito consistente defensivamente, com alguns jogadores muito decisivos e que tem muito forte na briga pelo título. Mas que, na minha opinião, não joga a mesma bola de anos anteriores. Houve uma queda de rendimento. O Palmeiras está ganhando muito mais na camisa, na tradição, no trabalho do Abel, força mental dos caras, emocional, nessa força mental, rapaziada, do que bola, volume, oportunidades criadas. É um time que já não encanta como em outros anos. Não, e esse é o time vencedor, né? Às vezes sabe que não está fazendo um grande jogo, não sabe que não está jogando uma grande bola, mas consegue vencer. Essa é a diferença do time do Palmeiras. É esse mental de saber aonde eles querem chegar e mesmo sem possibilidades ou com poucas possibilidades, quando era o Botafogo com 8 pontos na frente, ele não desistiu. Lutou, brigou, trabalhou, biscou um pontinho ali, 3 aqui, 3 ali, 3 aqui. Esperou o Botafogo. E mesmo na sequência, quando empata com Fortaleza e perde pra quem? Corinthians, né? Jogando mal, e aí o Botafogo abriu 6 pontos, ou 7. Não, tamo na briga, e aí nessas 4 rodadas toma a liderança do Botafogo, faltando apenas 3 com esse jogo direto agora, e depois podendo até ser campeão na penúltima rodada. E a diferença do grande time é esse. Não estou dizendo que o Botafogo não seja, estou falando sobre o Palmeiras. Quando tem possibilidade, ou quando existe ainda essa possibilidade, ele não desiste. Por mais que não tenha jogado... O jogador e o torcedor do Palmeiras sabe que o Palmeiras está abaixo, coletivamente falando de jogo jogado. Mas não desistiu, porque sabe que a mentalidade... Tem um treinador que é top de linha nessa questão, de saber trabalhar da forma certa, do momento certo, na hora certa, e jogadores que na hora da decisão, eles estão ali para isso. Eles gostam, como a gente brinca no futebol, gosta de jogo grande. Aprendeu a gostar. Jogo decisivo. Né? Bola não queima, não né? Queima. O que o Veiga faz, o que o Estevão faz, é isso que está faltando nesse momento para esses jogadores que são importantes pro Botafogo. Só que o Botafogo é uma Palmeiras equipe que tá começando. É. O Palmeiras, ele tem esse... Anos. Poxa vida, você ganhou anos seguidos no São Paulo. Você vai jogar contra uma grande equipe que ainda não venceu, carrega um peso muito maior, né, Roger? O Palmeiras pode beliscar o tricampeonato em seguida, vai né? Ser natural do São Paulo conseguiu, acho que foi o último São Paulo, né? 2006, 7, 8. Exatamente. Até no momento ruim, os jogadores vencedores sabiam lidar com o treinador vencedor e assim indo. Lógico que o Botafogo vai passar essa etapa igual esses atletas do Palmeiras passaram, porque passou um período difícil, né, vamos dizer, do Palmeiras, até vir aquele primeiro Brasileirão, a Copa do Brasil, e depois veio essa, né, com essa geração toda. A hora que esse Botafogo, esses jogadores ganharem, é normal, é natural, isso aí vai realmente baixar um pouco a poeira. A pressão, ela é inerente à história do clube nesse período próximo, e é o que eles estão ali para fazer, né? Estão ali para marcar essa história, que o Palmeiras está jogando um pouco mais leve, sim. É isso, vamos parar um pouquinho, Caio, tá na hora do nosso primeiro intervalo, mas promete aí que você vai fazer um campinho, que você já vai dar a escalação das duas equipes. Mas esse campinho dá pra explicar depois por quê, qual a dificuldade do Botafogo com 3 zagueiros. O Rick veio pronto pra você. Eu vou chamar o Rick pra me ajudar no campinho. A gente vai falar da chegada da delegação do Botafogo, a torcida tá na frente do hotel. Já teve aerofogo no embarque no Rio de Janeiro, mas vai ter festa aqui em São Paulo. Vamos falar do Internacional. A gente tem que fazer o primeiro break, né? Porque o Botafogo joga hoje, amanhã em São Paulo, né, contra o Palmeiras, viaja para Buenos Aires para enfrentar o Atlético Mineiro na final da Libertadores e depois vai a Porto Alegre jogar com o Internacional, né? Então é um adeus
da torcida do Botafogo no Aerofogo pra essa caminhada de Campeonato Brasileiro. Saíram de lá, agora já vai direto pra Argentina. Já vai direto pra Argentina. Segundo o Rick, o jogo da ressaca. É isso? Contra o Inter. Ressaca boa ou ruim, né? Pode estar mamado porque foi campeão ou pode estar de cabeça quente. Porque perdeu o título. Caião, antes de você ir pro Campinho, vamos só botar aqui a entrevista do Abel depois do jogo lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, falando dessa grande final, entre aspas, contra o Botafogo. E já bota junto a entrevista de hoje do Arthur Jorge, uma coletiva espinafrando muita coisa, né? E o Abel ainda fala da importância do mental para esse jogo de amanhã. Depois a gente vai pro teu Campinho. Roda aí. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe. Né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianiense sair de lá e fazer 3 ou 4 golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. Isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é resiliência. Resiliência do Verdão. Começamos na próxima terça-feira aquilo que é a reta final para um desafio que é importante, não será decisivo, mas cá estamos, vamos a ele então. Começamos a partir daí e nós seguramente estamos preparados para esse desafio e para podermos ir em busca daquilo que é um objetivo que temos, como outros, mas que é por nós muito ambicionado e que estaremos preparados para poder dar resposta àquilo que é um Botafogo forte, fisicamente, mentalmente e preparado para poder lutar nesse jogo e nos 3 jogos que faltam pelo campeonato para aquilo que possa ser chegarmos ao tão desejado título. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. Mas ele falou merda. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo que seja errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Eu já vem com um discurso derrotado. Será que eu te dei subsídios para você escalar seus times aí? Porque eu vejo o Abel sempre quando ganha, ou quando ele está numa posição de liderança ou confortável. Lógico que não é uma posição confortável, mas quando ele consegue atingir ou conquistar alguma coisa, que é essa liderança nessa rodada, e jogar contra o Botafogo estando na liderança, ele parece mais nervoso, ele parece que fica mais
arisco. Exatamente, nas entrevistas coletivas, até para levar a entrevista para o outro lado, tirar a pressão dos atletas, né? Quando ele fala, os atletas são muito pressionados, a gente tem emoção, tudo que ele fala é verdade, mas da maneira como ele fala, parece que ele tira a pressão dos atletas num jogo tão importante. E parece que foi o que fez o Arthur Jorge hoje também. A partir do momento que ele dá muito mais entonação e importância para a final da Libertadores, que ele fala muito mais do Atlético do que realmente do que pode acontecer amanhã, e é uma entrevista em que eles se colocaram para falar, parece que ele está tentando tirar essa pressão do jogo de amanhã. Como é que você viu isso? Da mesma maneira. Eu acho que os dois tentaram blindar os seus elencos, tirar um pouquinho do foco do jogo de amanhã. O Abel tem uma característica, além de um trabalho brilhante, que eu acho que marca os grandes treinadores. E eu trabalhei com dois deles, né, com o Muricy e com o Tele Santana, que é não deixar que o jogador se acomode. É de você tirar ele da zona de conforto quando as coisas estão muito bem. Porque é nessa hora que você tira um pouquinho da sua concentração, você dá aquela relaxada. Então, quando ele vem com esse discurso de não vamos jogar bem sempre, mas mesmo não jogando bem, vamos pontuar e vamos nos manter competitivos, é justamente para que o cara se sinta motivado e entendendo o que vai ser a guerra do jogo de amanhã. Porque é sim uma decisão. Se vai ser antecipada, se o Inter vai ter gás, se o Fortaleza vai chegar, a gente vai ver com a continuação das últimas 3 rodadas. Mas ontem é um jogo que define muita coisa, principalmente para o Botafogo. No lado do Fogão, eu acho que o trabalho dele é fantástico. Primeiro, são 2 portugueses, mais uma vez a escola portuguesa fazendo a diferença e chegando muito forte no momento de título de campeonato. Mas eu acho que ele está... primeiro, o trabalho é fantástico do Arthur. É muito bom, eu vejo um Botafogo muito mais preparado emocionalmente do que no ano passado, mas me deixa um pouco preocupado ele entrar nessa linha e fazer o jogo que eu acho que beneficia o Galo. Porque o Galo está num momento muito ruim e o Botafogo vinha com uma diferença técnica muito grande. O que pode mexer com os brios, que pode trazer esse jogo para uma guerra, para um jogo de embate, trazer para aquilo que o Galo tem de melhor, que é jogador decisivo para jogo grande? É tirar os caras da zona de conforto, é fazer com que eles se percam um pouquinho nas declarações. Já perderam o mental já, filho. O Hulk fez isso muito bem, o Daverson fez isso muito bem, o Everson provocou. E eu acho que o Botafogo mordeu a isca. Porque não tem necessidade do Luiz Henrique jogar aquela garrafinha do jeito que ele fez. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do campeão. Bom, quero ver, falar da Libertadores. Quero ver o que você vai armar. Quem que você vai escalar? Primeiro, Abel e Arthur Jorge. Palmeiras por favor, escutem o Caio. Atacando que aí os dois vão ganhar. E o Botafogo de preto atacando pra lá. Eu acho que o Botafogo não tem nenhuma surpresa, né? Vai jogar com o John, Vitinho, Bastos, Alexander e o Telles, que tá de volta. Então não preciso perguntar a pergunta que eu fiz pro Alex, né? Pra você, ele vai com força total. Vai com força total. Vai jogar com o que ele tem de melhor à disposição. Gregory e o Marlon, com o Savarino flutuando aqui por trás do centroavante, Luiz Henrique, Igor Jesus, não tem o Tiquinho, que foi expulso, não vai estar à disposição, e ali pela esquerda o Almada. Antes de falar do Botafogo, vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que pode ser diferente, Alex, Rick? Não. Escalação, não, acho que não. Tá. Então vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras, como sistema de jogo, é muito parecido com o Botafogo. Linha de 4 com o Marcos Rocha, vem jogando o Vitor Reis, Gustavo Gomes e o Caio Paulista, o Aníbal e o Richard Rios com o Veiga por trás, flutuando aqui atrás do centroavante, Estevão, Rony, que recuperou a condição de titular, e o Felipe Anderson. Primeira pergunta para vocês. Murilo está à disposição. Roger, você vai de Murilo ou Vitor Reis? Murilo. Rick e Alex? Murilo. Tá. Segunda... Mesmo tendo uma admiração gigante. Muito boa. O moleque é muito bom. Poxa vida. Ele joga muito. Mas nesse um jogo desse tamanho... E outra coisa. Quando aconteceu isso, ele foi criticado, né? No jogo contra o Corinthians. Ele tinha o Murilo no banco e não usou. E isso que o Murilo ainda estava... voltando de lesão. Próximo assim, né? Agora ele já tá com um pouco mais de lastro. Segunda dúvida. Eu acho que essa... é um pouco eu só não acho que o Palmeiras tem o mesmo esquema do Botafogo. Não, calma. Isso aí eu já vou dar logo no carrinho. Calma que eu vou chegar lá. Nós estamos falando de formação e não de sistema não, mas o sistema é a mesma coisa que formação. Não. Lógico que é. Não, claro que não.
Você formou, mas não é assim. Não, mas com a bola rolando, você pode. O Marcos Rocha pode fazer um terceiro zagueiro. Então, por isso. Então, mas pode não, faz. Formatação. Pode não, faz. A diferença, então. Não, vamos lá, eu quero saber aqui primeiro. Então. Dudu ou Felipe Anderson? Dudu, pô. Tem jogado mais o Felipe, né? Mas nenhum dos dois tem entregue o tamanho que os dois têm. Discordo. Nos últimos jogos, o Dudu foi muito bem. Contra o Bahia ele jogou muito e contra o Atlético Goianiense entrou muito bem. Mas no somatório, desde a lesão, você tem razão, ele não vem sendo o Dudu de sempre. Vocês acham que ele vai com o Felipe Anderson? Ele tá retornando, Felipe né? Anderson. Eu acho que, pensando assim, acho que o Dudu já tá chegando cada vez mais próximo, mas o melhor Dudu ainda vai vir o ano que vem. Mas é bom que ele já começou uma evolução que estava difícil, que era normal, né? Ele pode colocar, pelo pensamento do Abel, Felipe Anderson para correr atrás do Vitinho. Porque pro Dudu, ainda por melhor que ele esteja, e ele tem condição de fazer, eu não sei se na cabeça do Abel ele tem essa mesma certeza de acompanhar esse jogo agressivo do Botafogo com o Vitinho. Não só o Vitinho, como o Luiz Henrique. Também. Aqui do lado esquerdo. Verdade. E você sabe que o Caio Paulista não é um marcador. O Caio Paulista é um jogador ofensivo. Então, até por isso, eu acho que ele vem com o Felipe Anderson. E agora, a grande questão, e é o ponto que você levantou. Os últimos jogos do Botafogo, ele tem tido dificuldade quando ele enfrenta times fechadinhos com linha de 5. O Palmeiras faz isso com o Marcos Rocha, fazendo um terceiro zagueiro, e sacrificando um pouco o Estevão para cumprir esse corredor. Mas ele pode fazer duas formações diferentes. Ele pode vir com o Murilo juntos com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. E aí sairia quem? Sairia o Felipe Anderson. Aqui? Acho que o Felipe Aí a Anderson dúvida sai. de Felipe, o Dudu, ele... Ou... Ô, Nenê, agora não, Siri. É a minha? É a minha? Ou... Me ajuda, me ajuda. E pode ou ele pode fazer o Marcos Rocha e vir com o Mike por aqui. E aí, você pode vir de se defender com linha de 5, fazer uma linha de 4 aqui e deixar só o Rony para puxar esse contra-ataque, porque o Botafogo vai sair. E a linha de 4 você desenharia como? Estevão, Rios, Moreno e Veiga? Eu acho que nesse caso... E aqui Rony? E aqui Rony. Não Flaco. Eu acho que o Veiga é centralizado, tá? E aí você abriria quem aqui? Você pode botar o Richard Rios, você pode vir até com o próprio Felipe Anderson, você pode vir com 3 zagueiros. Não, mas calma aí, não cabe todo mundo. Felipe Anderson ou Richard Rios é um ou outro. Não, mas depende. Você pode, se você trouxer o Marcos Rocha para terceiro zagueiro, você não vem com o Mike. Você tem mas alguém tem que sair. Sim, pode. Aí você sair, nesse caso tem razão. Aí você poderia Ele quer jogar com 12. Vocês acham que ele vem fechadinho? Ou vocês acham que ele vem jogando... O empate é do Palmeiras. Mantém o Palmeiras na liderança. Mantém o Palmeiras na liderança, mas dá chance pra Inter e pra Fortaleza. Você traz mais 2 times pra essa briga. O Alex comentou na abertura do programa. Uma vitória do Palmeiras, você praticamente... Uma vitória do Palmeiras acaba o campeonato. Se fica uma vitória do título. Se você ganha do Cruzeiro ou se você ganha na última rodada do Fluminense, você é campeão. Você acha que ele vai jogar mais fechadinho? Primeira pergunta, linha de 4 ou 3 zagueiros? Linha de 4. Alex. Eu acho que ele vai linha de 4 para distribuir melhor essa formatação dessa formação escalada pelo Abel. Eu acho que a linha de 4 dele vai virar linha de 3. Com o Marcos Rocha. Com o Marcos e ele vai sacrificar. Sacrificar não, vai fazer o Estevão descer um pouquinho mais. Não, pode fazer muito isso. Eu acho que ele vai fazer isso. Até porque o Almada, ele não é agressivo aqui, ó. Ele vem por ele vem pra cá. Ele joga por aqui, então ele traz automaticamente o Marcos Rocha numa zona mais central e deixa aqui os 2 volantes vão pegar aqui, cara. Então tá bom. Então, é que o cara aberto, o cara agudo lá, naturalmente, é o lateral esquerdo. É a passagem do Telles. Eu acho que se o Abel vier com 3 zagueiros, ele vai estar tendo dificuldade de encaixes nessa última linha. Que o Botafogo justamente não tem 4 jogadores ou 2 jogadores muito enfiados. É muito jogador no meio campo, ele vai perder essa força aí. Essa é a minha indagação. Por isso que eu acho que ele vem numa linha de 4, mesmo o Marco Rocha fazendo um terceiro zagueiro ali, quase não mas saindo, é linha de 4, pra usar ali. Mas eu não vejo ele vindo com 3 zagueiros, não. Porque o que acontece? Por mais que os times que levaram vantagem defensivamente contra o Botafogo com linha de 5,
Não é porque fizeram linha de 5, é porque fizeram linha de 5 e depois mais 4 aqui. O 5-4-1. Exatamente. Deixa só um cara aqui na frente. O Palmeiras não vai fazer isso. Não mesmo. Em casa. A torcida não deixa. A torcida quer o Galo só fez o 5-3-1 porque ficou com menos um. porque estava faltando. Exatamente. Ele deixava essa questão de chegar na beirada muito bem montado, por isso que o Botafogo teve dificuldade, que ele não tirava um zagueiro e os cruzamentos mal Mesmo feitos, o Abel optando por colocar Danilo, Vitor e Gomes, ou Mike, Marcos Rocha, Gomes e Murilo, ele não deixa em casa. A história do Palmeiras é a tradição. É um time muito grande para ficar só se defendendo, trazer 9 aqui atrás. Pode jogar com uma linha de 5, mas quando tiver a bola vai sair. Vai sair. E aí o Botafogo vai ter espaço também. É um jogo muito mais aberto. É um jogo de dois times grandes, realmente. Por isso que eu acho que esse jogo, em relação ao que o Botafogo vinha enfrentando, é um jogo em que o Botafogo tem mais chances de recuperar o bom futebol e até uma vitória fora de casa do que ele vinha enfrentando contra times que não têm a mesma qualidade do Palmeiras. Porque se o Palmeiras vem de peito aberto para trocação com o Botafogo, tem muita qualidade no time do futebol. Eu acho o seguinte, eu acho que realmente o Botafogo tem condição de jogar melhor nesse tipo de jogo do que contra os 3 times que fecharam o cadeado lá atrás. Porém, é um jogo mais perigoso também. As brechas que o Botafogo deu para esses times menores, teoricamente, dá pro Palmeiras, o Palmeiras vai lá dentro e não desperdiça. Então é um jogo que o Botafogo vai ter mais espaço para jogar, mas a saída do Palmeiras, quando o Palmeiras jogar aqui dentro, quando chegar com Rony, se jogar Flaco, se jogar Veiga por trás, Estevão, os caras vão dentro do gol e não vão desperdiçar. Última pergunta para vocês. Então, nós 4 concordamos que ele vem com linha de 4, fazendo essa flutuação do Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Outra linha de 4 e vai deixar o Veiga solto para encostar no Rony aqui na frente, né? A dúvida que eu tenho é... Tá cheio de dúvida ele hoje, hein? Contratamos ele para escalar os 2 times e tá cheio de dúvida. Tá, é uma expressão, uma força de linguagem. Porque eu não sou o dono da verdade e eu não acompanho o dia a dia do Abel para ter certeza do que ele vai fazer. É o Lorde. Formado, cara. É o Lorde. Sutilmente, né? Toma essa chegadinha. Mas assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Palmeiras marca em cima, sai pro jogo, porque o Abel não tem problema nenhum para nesses jogos grandes jogar de acordo com a necessidade e ter sim o escape do Estevão por aqui, ter sim a bola longa do Rony que faz esse movimento como ninguém, a chegada do Veiga por trás, mas vocês acham que ele vem jogar como ele vem jogando, com o Veiga aqui por trás, com 2 volantes, num 4-3-3, ou vocês já acham que ele joga mais encolhido? Muitas vezes ele deixa de mano, cara. Quando ele sai pra pressionar lá, ele deixa de mano. Roger, acho muito difícil. Eu acho que ele vai fazer isso nos primeiros 15 minutos. Talvez 10 minutos. 15, 20 minutos ele vai fazer. E aí, se fizer o gol, é outro jogo. E mesmo se não fizer, ele baixa a linha. Mas você falou os primeiros 15, 20 ele vai fazer. Ele vem com o Flaco, você falou? Não, ele vem com o Rony. Ele vem com o Rony. O Rony ganhou, recuperou pode vir com o Flaco, mas o que eu imagino como proposta, como estratégia, é sim... Até para fazer essa pressão, o Rony é melhor, né? É porque ele é muito rápido, né? Ele dá o bote aqui, ele recupera muito rápido. O Flaco é um jogador de menos mobilidade, que gosta de jogar mais centralizado e buscar essa bola nas costas do volante. Mas eu acho, sim, que como você falou, ele pode fazer 10, 15 minutos de pressão, mas acho que a zona de conforto dele vai ser marcar no campo de defesa. Sim. Acho que ele vai jogar mais fechadinho, tirando principalmente essa movimentação do Almada por aqui, esse 1 contra 1 do Luiz Henrique por aqui, essa chegada do Savarino, ele vai compactar o time defensivamente, vai deixar o Veiga para respirar e vai usar o Rony no contra-ataque com escape do Estevão por aqui. Eu não acho que ele vai jogar isso depois de 20 minutos. Mas ele é o histórico do Palmeiras jogando em casa. Pressionar e tentar fazer o gol logo no começo para mudar a partida. Eu acho. Depende do adversário, né, Henrique? Eu me surpreenderia muito se o Abel mudasse essa questão tática. Se ele viesse com uma linha mais baixa no começo do jogo, se ele mudasse a questão da pressão, me surpreenderia. Fez 10 minutos de pressão, marcou a saída de bola e continua 0-0. Volta, vai recua. Não, mas ele já tem esse domínio, né? Você pressionar em casa porque você quer ganhar o jogo, acredito que isso ele deva fazer em partes do jogo.
Não só porque tá jogando em casa, mas para tirar o conforto dessa posse de bola do Botafogo. Se não encaixar e não der certo, opa, tem esse plano B, que aqui é treinado tudo. É treinado eu marcar lá na frente, com a posse de bola. Se estourou, naturalmente eu vou ter. Ele vai ter esse tipo de posicionamento. Mas eu só acho que é de acordo com o adversário. O Palmeiras não faz isso sempre. O Palmeiras, contra o Grêmio, por exemplo, pressionou o tempo todo. Não, mas aí é diferente. Aí depende de como o jogo tá desenhado, mas o Atlético Goianiense ele não fez isso. Mas ele saiu na frente, ele estava jogando fora de casa, ou ele já sabia que estava na liderança do campeonato. É porque assim, né, Rocha? Então depende de tudo que está sendo apresentado. Você Hoje em dia, pressionar e ter efeito, beleza. Se você não tem, você dá um passo atrás, não tem problema. Daqui a pouco o jogo se aconchega de novo para eu poder fazer esse plano, né? Até porque ele sabe que se ele der espaço para esse time do Botafogo do meio para frente, ele vai sofrer com esse quarteto. Então não vai adiantar ele ficar se expondo toda hora. É aquilo, ele vai fazer 15 minutinhos ali, bem feitinhos, não fez o gol, beleza, fez o gol melhor ainda, depois vai baixar ali e vai jogar com o Estevão, vai jogar com Vamos amassar eles nos primeiros 20 minutos. Jogar aqui, o Veiga fazendo essa não vai pressionar o jogo todo. O que naturalmente eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado com o Luiz Henrique. Tem que saber como que eu vou dobrar. Vai jogar do lado aqui do Caio. E o Botafogo também. E deu uma descansada no final de semana. E o Botafogo também vai ter que tomar cuidado com o Estevão. Como que eu vou dobrar nesses momentos que eu tiver realmente nessa média baixa? Porque mas é que lá ele tem um lateral mais experiente, né? Mas só que o Botafogo ele é mais de movimentos do que o Palmeiras. O Palmeiras ele é mais padronizado. Essa questão de Savarino e Almada de rodarem no meio de dois volantes, ele pode encaixar cada um e manter o Marcos Rocha lá esperando o coisa passar com o Estevão por dentro. Ele pode também pensar em fazer isso. Pode dar certo, entende? Porque os dois começam a rodar por aqui. E só com dois volantes, e os dois, eles viram um quadrado no meio, vamos dizer, com quatro, né? Os dois volantes com mais os dois meio aqui por dentro. Você joga só com três por dentro, como que eu vou encaixar? Então é tipo de estudo que não é fácil. É por isso que eu acho que ele não vem com 3 zagueiros. Imagina, com mais um atrás, como é que esse meio campo do Palmeiras ficaria? Fica amassando lá o tempo todo, eu acho sofrido. que ele vai fazer a compactação atrás, até por mais um detalhe. Eles já se pegaram na Libertadores, e quem passou foi o Botafogo. Ele sabe o potencial que tem a equipe do Arthur, ele sabe a dificuldade que é deixar o Luiz Henrique no mano a mano aqui, deixar as costas dos volantes para a flutuação do Almada e do Savarino. Então acho que ele vai fazer essa recomposição defensiva no campo aqui, mais próximo da área, e vai jogar na velocidade do escape. Não acho que ele vai vir de peito aberto. Talvez 10 minutos, porque é uma marca desse Palmeiras. Tava ruim, essa coisa aí de 6 pontos na frente e tal, não era muito bom não. Agora que tá legal, imagina, né? Imagina. Como o Arthur tá tirando o peso desse jogo, inclusive ele falou que não é uma decisão e tal, no meio dessa coletiva, mas enfim, a gente vai destrinchar isso. Agora, é uma batalha mental esse jogo, é isso? É uma batalha mental? É isso, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Eu acho que, assim, é também uma batalha mental, né? E acho que a gente ouviu os dois técnicos falarem muito disso. Me parece claro que quando o Arthur Jorge chama uma entrevista coletiva para hoje, ele chama porque sabia que era importante mentalmente falar o que ele falou. Eu acho isso muito interessante, né? A maneira como ele tem baixado o tom. Ainda que os últimos jogos do Botafogo tenham terminado com aquela coisa nervosa, os caras brigando dentro de campo, atirando garrafa, etc e tal, nas coletivas ele se manteve sempre equilibrado, não tratou os resultados como desastrosos. Acho que justamente para manter uma serenidade ali no Botafogo. Agora, se a gente vai falar do mental, é claro que é muito difícil comparar Palmeiras com Botafogo. O Palmeiras é hoje o maior exemplo de força mental do futebol brasileiro, não hoje, mas já há alguns anos. E o Botafogo tem um exemplo muito negativo da temporada passada, que agora, claro, de novo volta a ser lembrado por tudo que aconteceu e tal. Então é claro que no aspecto mental, teoricamente, a vantagem é do Palmeiras. Agora, um jogo de futebol não se resolve única e exclusivamente na parte mental, porque agora já está parecendo que a gente vai ter que colocar 11 psicólogos em campo e eles vão ficar ali fazendo uma disputa psicológica. Não. Uma terapia de 90 minutos. É isso, é um jogo de futebol que se decide na parte técnica, que se decide na parte física, que se decide na parte mental. Acho que as 3 coisas vão contar demais.
tecnicamente, acho até que o Botafogo tem jogou mais do que o Palmeiras na temporada. Então você tem vantagem... Tecnicamente o Botafogo teria uma vantagem também, né? Que a gente sempre está com a parte física do Botafogo, né? Sim, o Palmeiras esse ano acho até que sofreu mais com a questão física e de lesões do que costumava sofrer também. Mas, enfim, é um confronto muito equilibrado. O Palmeiras, claro, tem a vantagem do estádio, mas é um confronto muito equilibrado. E não vai ser só o mental, não é uma disputa de psiquiatras e psicólogos dentro de campo. É uma disputa também psicológica, mas é uma disputa técnica, uma disputa física, e é um jogo muito equilibrado porque coloca duas das maiores, se não as duas principais forças do futebol brasileiro hoje, olhando, né, para um recorte recente e para o recorte do ano. Claro, o Botafogo é o recorte do ano mais do que o recorte recente. O Palmeiras é um olhar já dos últimos anos. Então, assim, são duas das maiores forças do futebol e o equilíbrio, ele é claro, ele é evidente para mim. Mas o mental influencia em tudo. Boa noite, William. Boa noite, Berna. Calçado, aos fãs do esporte, porque no final das contas, quando você mentalmente não consegue se concentrar naquilo que você precisa fazer, tecnicamente a equipe cai, taticamente a equipe deixa espaços. Só que eu acho que o problema mental... Mas o físico não vale para isso que você está falando também? Vale, mas eu acho que vale se você for olhar no médio prazo, porque aí tem a questão do cortisol, do que o estresse faz com o corpo. Acho que não especificamente dentro de um jogo só. Eu só acho que o Botafogo tem, sim, alguns problemas para lidar com a conclusão da competição, não dos jogos, da competição. Eu não acho que seja igual ao ano passado, porque o Botafogo está jogando bem. Ano passado o Botafogo jogava mal. O time Botafogo é forte. O time Botafogo taticamente cumpre as coisas. A questão é que quando o gol não acontece, depois de o time criar trocentas chances de gol, algumas claras, e finalizar muito, essa equipe começa a se irritar no jogo, aí começa a cruzar mais bolas do que precisa, o gol fica pequeno. E isso não tem a ver só com o ano passado, isso tem a ver com o que é um enorme jejum de títulos e a dificuldade de recuperar um gigante do futebol, como acontece com o Botafogo, que fez até agora tudo o que é necessário e falta concluir isso. Né? Não conseguiu concluir contra o Cuiabá, né? Não conseguiu concluir contra o Criciúma, por exemplo. Nos últimos 4 jogos fez um gol só e foi contra. Eu não fiz a conta do último jogo, eu não coloquei nessa conta. Com exceção ao último jogo, o Botafogo tinha empatado, por exemplo, 2 partidas de 0-0. Ele tinha finalizado 65 vezes nessas 2 partidas, 9 eram chances claras. E nas últimas 2 partidas, sabe quantas vezes cruzou? Muitas, porque... Mais de 100. Por quê? Porque os jogadores vão se incomodando, deixam de executar o plano do técnico, que tem que baixar a bola exatamente para os jogadores voltarem a jogar o seu melhor futebol possível. Isso não significa que o Botafogo não tá jogando bem. O Botafogo não dá chances claras, o Botafogo domina os jogos, o Botafogo cria chances, está faltando concluir. Isso. O time do ano passado era uma bagunça no final do ano. Tinha espaços, não sustentava resultados, então eu não acho que seja a mesma coisa, mas ele vai enfrentar uma equipe que está jogando menos do que ele, considerável menos, que é o Palmeiras, com exceção do jogo contra o Grêmio, pegando as últimas partidas, mas que é uma equipe que tem o mental, que acredita que vai vencer. E que mesmo jogando menos, ultrapassou pelo número de vitórias o Botafogo na liderança do campeonato. Então, é um grande jogo, é um jogo imprevisível. Do lado a gente tem a equipe que joga mais bola e que mentalmente é mais fraca contra a equipe talhada a ser campeã nos últimos anos, né? Porque ela herda essa bagagem muito positiva, essa fortuna mental para tentar, diante da sua torcida, ganhar o jogo e empurrar o Botafogo numa final com extrema pressão no sábado na Libertadores, além de abrir uma vantagem que pode lhe garantir o título. Então, porque essa é a questão, né? A gente está falando de 2 jogos que estão ligados. Um pode ser consequência do outro. Pro Botafogo. Pro Botafogo, óbvio. Exatamente, pro Botafogo. E uma coisa importante, né, Calçado? Na coletiva, a gente nem passou esse trecho, mas na coletiva, o Arthur Jorge, nessa tática de dar uma esfriada, calma e tal, ele fala, não é uma decisão, porque... Mas assim, Calça, é uma decisão, porque se o Palmeiras vencer amanhã... Claro. Se o Palmeiras vencer amanhã... O Palmeiras empatar amanhã. Sim, mas... Ele leva para 2 rodadas a vantagem. Exatamente. Eles permanecem com o mesmo número de pontos, mas ainda o Palmeiras terá uma vantagem em relação ao Botafogo. Então, até o empate ele tem uma vitória a mais. Para o Botafogo, Botafogo até a rodada passada tinha 2 placares. Ele tinha vitória e empate contra o Palmeiras. E uma final da Libertadores no sábado. Agora ele tem... E o jogo contra o Inter depois pelo brasileiro. Ele tem a final da Libertadores no sábado, que está na cabeça de todo mundo, mas
o mental que se refere ao Abel, eu adoro esses temas, porque eu acho que sim, esses caras aprendem logo cedo nos cursos que eles fazem, que é o seguinte, cara, quando você chega com 2 equipes parelhas, a que está mentalmente mais forte é que vai ganhar. Geralmente é assim que funciona. Porque tecnicamente é parecido. A gente pode discutir, Botafogo tem jogadores hoje num momento superior, mas vem de resultados contra Criciúma, Cuiabá, Vitória, resultados que, desculpa, já está para chegar neste momento poupando jogadores no Allianz, a caminho da final. E ele não pode nem se dar ao luxo de pensar na final de sábado, a menos que desista do brasileiro. Ó, gente, desistimos do brasileiro. Ou coloca em segundo plano pensar, o Botafogo ainda só depende dele. Mas se você chega e começa a botar todo mundo no banco e mexe... E não vai fazer isso. Isso. Então é o seguinte... Você acha que ele vai com o time inteiro? O Botafogo... Nossa, vai me surpreender se não for com o time inteiro. O Botafogo vai ter que assumir o risco. Eu não tenho certeza. Ele vai ter que assumir o risco. Pode ser 1, 2, mas assim, meia dúzia, eu não acredito. Não, se for poupado, é poupado porque pode se machucar. Ou o cara está assim, ele está em vez de se contundir. Aí você leva o cara só para jogar a final e ver o que acontece. Mas o Botafogo não pode nem pensar no sábado, nesse momento. Então veja a situação, como trabalhar isso, como se trabalhar internamente. Nesse ponto o Abel está anos à frente de qualquer um. Porque ele vive falando disso, ele vive falando, mas é uma realidade. Porque tem uns que só falam, mas não leva o time a pensar desse jeito. Ele vive o tempo todo, ali, cabeça, tal. Embora ele não tenha, isso é só pro time, tá? Para ele no banco, às vezes é outra coisa. Raro, é outra coisa. Mas ele consegue passar isso para a equipe, uma equipe resistente, resiliente nos momentos mais difíceis. E você vê isso no Palmeiras. E não é o Palmeiras de 2024. É no Palmeiras de 2023, 2022, 2021, a partir de novembro de 2020 que ele assumiu. Porque eu acho esse tema legal, porque o que é o mais importante? Isso é a visão antiga, antiquada do futebol, predominou muito no futebol brasileiro, porque se treinava assim, que era o treinamento físico, hoje os jogadores fizeram um treinamento técnico, o treinamento tático. Você nunca ouviu falar em treinamento mental? Mas o jogador, você não divide o jogador, você não fragmenta o jogo. O jogo te exige técnica, tática, a parte física e a mental, tudo ao mesmo tempo. Então, o que se passou a fazer? Se treinar como se joga. Então, aquele papo de jogo é jogo, treino é treino, é muito bonitinho, uma frase que já morreu, né? Mas, não. Jogo é treino e treino é jogo, porque você treina como você joga. Inclusive, os caras que estão mais avançados conseguem levar para o treinamento um grau de estresse, de cobrança mental que você encontra no jogo. Porque é o seguinte, o tal do mental não é ir para o banco de reserva e ficar botando a mão na cabeça. Calma. Se você não trabalhou isso nos caras, e eu sempre acho que o ideal é trabalhar com profissionais da área. O treinador, mais profissionais da área. Porque o profissional da psicologia do esporte trabalha rendimento. O profissional da psicologia do esporte melhora o rendimento dos atletas de qualquer área. Então, os clubes brasileiros são tanto atrasados em relação a isso. Então, Arthur Jorge, pode falar o que ele quiser, mas se isso daí não é final de campeonato, não sei o que é mais. Se o Palmeiras ganhar deles com 3 pontos... Se o Palmeiras ganhar deles, Calçade... ainda tem a vantagem de se empatar. É isso. A questão que agora eles não empatam mais em pontos. Não empatam, Jean. É isso. A não ser que, enfim... quer dizer, se houver um vencedor amanhã... Eles não empatam mais em pontos, porque se o Botafogo abre 3 sobre o Palmeiras... E com a vantagem ainda? Quer dizer, eles não empatam mais em pontos. O que eu quero dizer... Só superando o Palmeiras. É isso, eles não empatam mais em pontos sem que o Palmeiras tenha a vantagem. O Palmeiras tem uma vitória a mais. Se o Palmeiras vencer amanhã, o Palmeiras fica com 2 vitórias a mais e 3 pontos. Aí o Palmeiras tem que perder um jogo e empatar o outro. Porque não dá mais para o Botafogo ganhar o jogo e o Palmeiras empatar 3. E aí ele igualar no número de vitórias. Então, no critério de desempate... o Palmeiras invariavelmente vai levar melhor. E essa é uma questão matemática. Então eu acho que de fato muda muito, né? Eu acho que o jogo amanhã, se o Palmeiras vence, o Botafogo vai precisar das 2 rodadas, né? Ou seja, significa que o Palmeiras não pode ganhar nenhum dos 2 últimos jogos. Exatamente, um empate e uma derrota. Estamos falando só do Botafogo, né? Evidentemente, nesse momento estamos ignorando ainda o que pode acontecer com o Fortaleza. A gente fala já, mas é isso aí, vamos focar nos 2 por enquanto.
Mas acho que esse é um ponto. Então, a vitória do Palmeiras teria um peso muito grande. A do Botafogo também, evidentemente. O Botafogo tem um jogo depois contra o Internacional em Porto Alegre, que talvez seja hoje o jogo mais difícil que um time pode fazer no Campeonato Brasileiro. Vou até colocar a tela, gente, enquanto o Jean fala. O Inter é o time que, olhando para esse recorte mais recente, o que joga mais futebol. Então, claro, o jogo do Palmeiras também não é fácil. O Cruzeiro briga por Libertadores agora, mas é um Cruzeiro que joga um futebol bem inferior ao futebol do Internacional. E a última rodada a gente já sabe o que vai ser, né? Se houver chance de título dos dois times, o que é mais provável, a gente já sabe que tipo de discussão vai começar a surgir. De um lado e do outro. De um lado e do outro, a não ser que o Fluminense esteja ainda brigando para não cair, não ser rebaixado. Senão a gente já sabe quais são as discussões que vão começar a tomar conta da última rodada. O São Paulo desde já numa situação em que ele não sobe nem desce, ele está ali na quinta posição e é isso aí. Sexta, desculpa, e é isso aí. O São Paulo pode até ter que brigar pela quinta colocação, se o Flamengo, por exemplo, perde o jogo amanhã e aí tem uma distância. E isso considerando, né? Se o Atlético ganhar a Libertadores. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, aí abriu a vaga já mesmo, abriu a vaga, sexta vaga e o São Paulo está garantido. O tema agora não é o São Paulo, mas o São Paulo deveria estar mais preocupado com isso e estar jogando assim, com essa preocupação. Sim. Porque o São Paulo, se ele conquistasse a quinta vaga, que é direta, né, o ano dele era muito diferente. Sim. O ano de 2025... O São Paulo vai para os Estados Unidos no começo do ano e vai destruir a sua pré-temporada. O ano de 2025 vai ser terrível para todo mundo. Quem tiver que jogar a fase anterior da Libertadores, e quando você é desclassificado, se isso acontecer, você já começa o ano em crise. Quem tá fora? Você fala 2024 o tempo todo que vai para a Libertadores. Aí em 2 jogos em 2025 pode ir para o espaço. Então começa com crise. Então, e o São Paulo, os jogadores não parecem que estão ligados nisso. E aí a classificação é um dos campeonatos mais legais dos últimos tempos. Porque é o seguinte, né, o movimento não é só nas 3, 4 primeiras colocações, tem o quinto, sexto, sétimo, apareceu o nono Corinthians que estava com 6 vitórias consecutivas, não acontecia desde 2017. A única briga que pode ficar sem graça aí, Calçade, é a briga por vaga direta na Libertadores se o Botafogo ganhar a Libertadores. Porque aí você já tem os 6 primeiros com as vagas diretas, né? Eu acho que ela já está sem graça. Na Libertadores. O que eu quero dizer é isso. Mas o que eu quero dizer definido, se o Atlético vence, você tem G5 para vaga direta. E aí, caso, sei lá, o Flamengo, por exemplo, perca do Fortaleza, o São Paulo está a 3 pontos, pode brigar por essa quinta colocação. Mas eu acho que só nesse cenário o São Paulo chega na última rodada precisando do resultado contra o Botafogo. O Fluminense ali, no caso, ele tem um jogo contra o Criciúma amanhã, fundamental, em casa, se vencer vai a 41, ele tem um confronto com o Cuiabá, que tá para cair, então se ele colocar essas 2 vitórias, são 44 pontos, ele já chega na última rodada sem objetivo. Tranquilo, né? Acho que talvez só nessa situação também. Mas me surpreendeu você falar uma coisa aí sobre o Botafogo. Você não acha que vai com o time... Não sei se o time principal, mas... Tudo bem, não tenho certeza. Mas você faria diferente? Você não iria com força total? Cara, é o jogo mais importante do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É o jogo para definir se o Botafogo vai continuar na briga ou, de repente, numa derrota, abre uma possibilidade para o Palmeiras difícil de reverter. Bom, primeiro, eu acho que a vitória nesse jogo... Eu sei que pouca gente vai concordar comigo, ela é maior para o Palmeiras do que para o Botafogo. Porque se o Palmeiras for campeão brasileiro, o Palmeiras vai ser 3 vezes seguidas campeão brasileiro, sim, o que é muito mais difícil do que ganhar uma Libertadores. Não é nem para comparar, não é nem para começar a discussão. E só um time na história do futebol brasileiro tem 3 títulos seguidos, sim, e é justamente um rival do Palmeiras. Sim. Então... Baita motivação. Não posso imaginar uma motivação maior que essa, imaginando que o Palmeiras ano que vem entra com a chance de ser o único tetracampeão se ele confirmar o tricampeonato esse ano. É óbvio que para o Botafogo é enorme. É a consolidação de um trabalho, é o fim de um jejum de títulos, é o fim das coisas que só acontecem com o Botafogo. É enorme. Mas ganhar 3 campeonatos brasileiros seguidos é uma das coisas mais improváveis que a gente pode ter no futebol, onde no mínimo a gente tem 2 equipes sendo muito pessimistas quando não são 3, 4, 5 com chances de títulos no início da temporada. Porque se o Botafogo, se ele tivesse que escolher, eu acho que escolheria sábado. Então, pelo ineditismo. Eu acho não, eu tenho certeza. Escolha uma vitória?
Escolha um título. Tem que pensar. Sábado. Até porque a vitória de sábado garante o título. É bom Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco e Flamengo. Coloca no Mundial. Fluminense, Vasco e Flamengo tem Libertadores. O Botafogo é o único time do Rio de Janeiro que não havia chegado a uma decisão de Libertadores. É o único time do Rio de Janeiro que não tem títulos de Libertadores. Se a gente for pensar nas 12 equipes que foram tratadas sempre como as maiores equipes do futebol brasileiro, é a única que não tem um título de Libertadores. E a Libertadores é muito maior que o Campeonato Brasileiro, mesmo sendo menos difícil, né? Então, não há escolha. Outra coisa, é muito mais simples para o Botafogo agora. Não é fácil ganhar a Libertadores contra o Atlético, por exemplo, do que ganhar do Palmeiras no Allianz. Você acha que o confronto de sábado jogar contra o Inter fora de casa? Você acha que o confronto de sábado é mais difícil que o confronto de amanhã ou não? Não. Amanhã é o confronto mais difícil. Muito mais difícil. Porém, o confronto de sábado, ele é o mais especial. E o Atlético também não vem jogando futebol consistente. Então a gente vai ter ali um jogo com mais possibilidades para o Botafogo. Não quer dizer que o Botafogo não possa ganhar os 2 campeonatos. Eu acho que pode. Sim, seria. Vem dizendo que o Botafogo está jogando bem, está jogando melhor que o Palmeiras e continua jogando melhor que o Atlético e tem enfrentado dificuldades para fazer gols. Isso para mim tem muito a ver com o jejum de títulos. Não tem a ver com o ano passado, tem a ver com tudo que o Botafogo vivenciou e com a pressão para você resolver o campeonato quando o campeonato parece que está nas suas mãos. Mas tem jogado para isso. Então, se o treinador olhar e, por exemplo, avaliar que os jogadores estão com um pouco mais de dificuldade de concentração no Campeonato Brasileiro, ele tem que tomar uma decisão que é a decisão mais difícil da vida desse técnico. Nunca tomou uma decisão tão complicada na vida, né? Até porque ele é europeu. E o europeu olha para os pontos corridos de um jeito até mais especial do que as pessoas brasileiras, do que os treinadores brasileiros costumam olhar. Isso está mudando um pouco, né? Mas ainda não é a mesma coisa do que é na Europa. Então eu tenho muitas dúvidas se ele vai... Os europeus olham para os pontos corridos. Acho até porque o técnico europeu ele olha para os pontos corridos como uma certificação do trabalho dele. É isso. É uma chancela. É uma chancela. Fala, cara, eu ganhei um campeonato de 38 rodadas com um adversário. Ainda mais no Brasil, pelo contexto que você falou, que é um contexto de vários postulantes ao título. Claro, 2 ou 3 favoritos, mas... Você ganhar... Você é o treinador do Porto, do Benfica ou do Sport. Isso, e ganhar... Outra é ganhar no Brasil. Outra é ganhar no Brasil. Onde então, o último colocado vence você. Tem um peso muito grande, o título é gigante. Eu nem sei se eu concordo com a coisa do Bira, que o tri pro Palmeiras vale mais do que o título pro Botafogo no contexto e no jejum e no momento que o Botafogo se encontra. Se o Botafogo ganhar Libertadores... Eu acho que... Não, aí claro, porque tudo bem, não tem jejum, não tem, enfim, mas também tem essa questão de, cara, bom, foi uma chance e agora, não é que foi porque, ok, o título, a vitória do Palmeiras não lhe garante o título, mas obviamente a pressão que você olha para a Libertadores e fala, praticamente tá tudo aqui. Então, eu nem sei se eu concordo que o título do tri pro Palmeiras vale mais do que... 14 rodadas, 3 temporadas. Mas o que Festejando. Não, o que eu quero dizer é assim, eu acho que a vitória amanhã vale mais para o Palmeiras por conta do critério de desempate, porque aí realmente ele vai depender de uma rodada para superar o Botafogo nas 2 últimas, tem esse peso. A vitória do Botafogo o coloca numa situação muito, muito mais confortável, mas talvez não tenha o mesmo peso da gente dizer acabou o campeonato, porque tem o jogo contra o Inter na próxima rodada. Agora, a única coisa que eu não tenho dúvida é que pelo contexto deste jogo de amanhã, acabou aquela coisa de assim, bom, quem ele vai colocar em campo? Eu acho que ele vai colocar em campo todo mundo que possa jogar. Sem comprometer o jogo de sábado, que é alguém que está com uma dor que pode virar uma contratura. Aí tudo bem, esse cara fica fora. De resto, ele vai com todo mundo para campo e o que eu acho que muda demais por esse contexto, se fosse aqueles 4 pontos de distância que a gente tinha num determinado momento, acho que seria diferente. O que muda demais é que assim, qualquer jogador que esteja em campo a partir das 9h30 da noite amanhã não vai pensar no sábado. Não. Aquela coisa de, opa, pera lá, eu não quero ficar fora, não vou me machucar. Não vai ter ninguém se poupando. Isso virou uma decisão. Você pode não chamar de final, mas virou uma decisão e vai todo mundo com o máximo. Naquele dia. Mas foi o único jogo bom do Palmeiras. Mas então, todos os outros eu vou concordar. Aí vai péssimo contra o Bahia, péssimo contra o Atlético Goianiense. E aí eu te pergunto... Até a vitória contra o Juventude não foi boa. Não. Também, mas esse... Fraca. Foi fraca. O time do Juventude sem perna e
e sem cabeça, sem treinador. Derrota pro Corinthians. Aí, na derrota pro Corinthians até entendo. Não, jogou mal. Porque era um momento diferente do Corinthians, um momento diferente do Palmeiras, clássico. Agora, os outros jogos todos, pelo amor de Deus. Então, você quer me dizer que um time que tem 80 finalizações, já a gente vai ter até uma tela sobre isso, que tem um monte de finalizações e os caras não colocam a bola para dentro. E quem não coloca a bola para dentro é o Luiz Henrique, que é da seleção brasileira, é o Igor Jesus, que é da seleção brasileira. Esses caras não colocam a bola para dentro. E você vai colocar a culpa no Arthur Jorge? O senhor precisa se decidir. Porque eu conheci poucas pessoas que são tão resultadistas quanto o senhor. Poucas pessoas no mundo são tão dependentes de resultado. Você, para análise de futebol, é resultado. Você não vai me convencer de que, por mais que o Palmeiras não esteja jogando bem, e não está, e de que o Botafogo desperdiçou 6 pontos, 3 rodadas atrás, eram 67 pontos para o Botafogo, 61 para o Palmeiras. O campeonato era para o Botafogo enfrentar amanhã o Palmeiras com o time reserva, eventualmente perdendo, porque o foco estava no sábado. O Botafogo conseguiu desperdiçar uma gordura extremamente generosa contra Cuiabá em casa, o Cuiabá rebaixado, contra a Vitória em casa, por mais que o trabalho do Carpini seja bom, tinha que ganhar de qualquer jeito. E outro empate contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, num jogo em que o Galo jogou com 70 minutos com um homem a menos. Então, já que a gente vai ser resultadista, e eu estou aprendendo isso com você, vamos colocar o Arthur Jorge nesse balaio. Porque cria-se muito, desperdiça-se muito. Ele está trabalhando a finalização, ele está trabalhando a tranquilidade dos caras para aumentarem a efetividade na hora de finalizar. Está todo mundo no mesmo pacote. Entendo você e te pergunto, a mais importante pergunta da noite. Quem tem olho grande não entra na China, diria o meu saudoso pai. Quem tudo quer, nada tem. Você vem com um time total, completo e restrito, com a sua força máxima amanhã, mesmo tendo sábado, final de Copa Libertadores da América? Essa pergunta é muito difícil. Talvez a mais difícil que você já me fez desde o início do programa. Porque, digamos que o Arthur Jorge decida poupar titulares amanhã. Ele perde o Campeonato Brasileiro, acabou. Porque aí o Palmeiras vai precisar de uma vitória nos últimos 2 jogos para se sagrar campeão. E aí, por mais que ele entre com o time reserva e se ele perder amanhã, a pressão no sábado vai ser estrondosa, vai ser gigantesca. Se ele perde no sábado, Arthur Jorge, Tiquinho Soares, Igor Jesus, você pode colocar o Joe Tex, todo mundo vai pra vala, vai todo mundo virar o alvo preferencial de qualquer torcedor botafoguense. Isso sem falar nos memes, nas gozações. Eu iria com força máxima amanhã, mesmo correndo o risco de no sábado ter problemas. E aí, aproveitando esse paredão Jorge Nicola, tô fazendo par com Elias Júnior. Pra variar. Tô fazendo par com cara de bom gosto. Variar. Fazendo... Quem joga o melhor futebol mais bonito da América do Sul? O Botafogo joga, mas eu tenho aprendido com ele a efetividade. Eu preciso de resultado. Porque assim, não vai valer nada o futebol bonito, Elia. Se perder o título do brasileiro pro Palmeiras, Elia. Se perder a Libertadores. E aí um agravante. Eu ainda estou na pergunta. E quem jogou o pior futebol da Série B de 2024? A gente vai voltar na discussão, mas essa a gente deixa pra... Eu acho que o Novo Horizontino conseguiu jogar mais feio. O Novo Horizontino teve a menor posse de bola na Série B. Aí é complicado, né? 36 rodadas entre os 4 primeiros colocados. Na última perde. Só para concluir. Eu vou falar, eu fecho o vestiário e você não sabe o que eu faço com esses caras todos, sem exceção. Mas é uma coisa muito séria isso aqui, Elia. Se o Botafogo perder o título do Brasileiro e o título da Libertadores, depois de tudo que já aconteceu no ano passado, e da forma como ele chegou pra final com o Galo, e da forma como ele tinha vantagem em relação ao Palmeiras, cara, vai ser caso de repensar o Botafogo. O John Textor vai ter preciso só concluir isso porque o torcedor santista está muito bravo comigo e com o senhor também. Comigo? O torcedor santista às vezes é bravo conosco porque ele, arquibancada... Comigo não. Com o Nicola, eles gostam do Nicola, né? Porque a arquibancada demitiu o Carille. Eu prefiro o Carille que deu o resultado do que o espetáculo do Arthur Jorge, caso o Botafogo não seja campeão. Eu também, eu sempre vou querer, e o Nicola me pega naquilo que é mais importante para mim, que é o resultado, então não adianta nada. Eu só estou querendo dizer que você não pode imputar para o treinador que está fazendo a bola chegar no último terço toda a culpa. Esses caras têm que ser culpados. Eu tenho que chamar o Igor Jesus aqui e falar, parceiro, o gol continua tendo 7,32 m por 2,44. Você é incompetente, você desaprendeu. O que eu acho da vida é que a gente cobra pouco. Eu sou um cara que cobra muito e não tenho nenhum problema de ser cobrado. Não tenho nenhum problema de ser cobrado. Porque eu acho que a vida é feita de conquista, de custo, de benefício. Eu não vejo
os caras chegando junto com quem não está entregando. Vamos dar uma olhada no número aí de finalizações para você ter uma ideia do que está acontecendo com os deslizes. São os 3 grandes tropeços do Botafogo nessa reta final, os 3 em casa, tá, Elia? O jogo contra o Criciúma no Maracanã e os outros 2 no Newton Santos. Olha só a loucura que é você ter 25 finalizações num jogo contra o Cuiabá, 28 finalizações no jogo contra o Criciúma, você tem 26 finalizações contra o Vitória. Soma tudo, olha a loucura que é isso, 20, 40, 60, 68, 73, 79, eu chutei 80 e são 79, olha que loucura é isso. Você não pode ter esses números e não ter efetividade. Aí a gente vai voltar para a máxima de que o resultado é senhor da razão e não tem como ir contra o resultado que é senhor da razão. Agora, eu não posso imputar a culpa apenas e tão somente ao Arthur Jorge, que para mim é um baita de um treinador e que vai levar, anotem o que eu estou falando, o Arthur Jorge vai levar o Botafogo ao título de campeão da Copa Libertadores da América e te digo... Mas o Botafogo, estou com você. Você teve uma pergunta difícil e respondeu de maneira muito firme. Não existe alternativa, e quero até te ouvir, ô Salve, para o Botafogo não entrar com força máxima amanhã. Por quê? Mas entra com força máxima amanhã e perde, e aí você entra muito pressionado para o jogo de sábado. Paciência. O que eu não posso é não entrar com força máxima amanhã e aí colocar sobre a responsabilidade dos titulares a força e a responsabilidade de ter que ganhar de maneira obrigatória a Libertadores. E com força mínima, se perder também não vai lavar as mãos, porque quem perde é o Botafogo. Botafogo perdendo com qualquer um. Então tem que ir com força máxima e se perder, tem que acordar no dia seguinte e falar, é outro campeonato, a história de virar a chave e ir para a final da Libertadores diferente. Isso vai afetar? Não tenha dúvidas que sim, mas o Botafogo tem que encontrar mecanismos para que não afete nada, tentar separar. Ir para a final no sábado, Elia, completamente diferente. Mas tem que ir para o jogo amanhã para ganhar, não tem outro caminho. Você acha que o Palmeiras é favorito amanhã, ou Salve? Amanhã o Palmeiras é favorito jogando no Allianz. Você acha que o Palmeiras é favorito? O grande favorito amanhã é o empate. É o jogo com uma cara de empate que favorece o Palmeiras, porque eles continuariam com a mesma pontuação, mas o Palmeiras levando vantagem no número de vitórias. O Botafogo do Arthur Jorge, nessa reta final de temporada, tem demonstrado algumas dificuldades. A principal, superar times que jogam muito fechados atrás. Eu não sei se o Palmeiras vai ter essa coragem de abrir mão da posse de bola dentro de casa. Mas você acha que o Palmeiras vai jogar como jogou o Cuiabá? Então, você acha que o Palmeiras vai jogar como jogou o Vitória? Mas não precisa ser tão defensivo. Mas não vai jogar como jogou o Vasco. Mas dar a bola ao adversário talvez seja uma estratégia boa amanhã, Eli. O Vasco jogou contra o Botafogo desse jeito, o Botafogo atropelou o Vasco. 3-0. Mas todo mundo atropela o Vasco, né? Não, mas naquele momento ninguém esperava que o Botafogo jogasse aquele jogo. O Vasco é aquele time. Mas foi uma superioridade. Imagina que joga mais do que joga. Mas pareceu um time profissional contra um torcedor do Vasco vai ficar bravo. Aquele jogo, o Botafogo atropelou mesmo, né? Jogou muita bola naquele jogo. E aí por isso, porque o Vasco quis enfrentar o Botafogo, querendo enfrentar. Mas amanhã, lógico que o Abel é inteligente. Para o Arthur Jorge, era muito melhor chegar com a pontuação diferente. Podia chegar com um pontinho só de pelo vantagem, menos com um ponto, para poder era chegar outro modelo de jogar por empate. E com o mesmo número de vitórias. Porque aí você dividiria a responsabilidade. Amanhã eu não acho que o Abel vai poder jogar como Cuiabá, como Vitória. Mas o Abel se sente confortável dando a bola ao adversário e jogando um pouquinho mais atrás. Eu acho que o torcedor do Palmeiras vai entender se essa for a estratégia. Você não faria isso? Eu não sei, eu pensaria o seguinte, eu tava vendo o jogo do Real Madrid, vocês que não veem jogo, eu tava vendo o jogo do Real Madrid com o Leganés. E aí o Real Madrid vai e ganha o jogo. E como é que é a marcação do Real Madrid? Ela não é alta. Eu fico impressionado com um treinador que fala, a gente não consegue marcar alto o tempo inteiro, mas isso é óbvio. Você não precisa me contar isso. Isso é óbvio. Ninguém consegue marcar alto o tempo inteiro. O Real Madrid não marca alto quase nunca, a não ser no desespero total. Por quê? Porque ele tem jogadores rápidos como Mbappé e Vinícius Júnior que precisam, obviamente, jogar o quê? Na velocidade. Espaço. E para você ter velocidade, você precisa de espaço. E para que você tenha espaço, você não pode marcar alto. Primeiro ponto. Outro ponto importante, que eu gosto da ideia de falar que o Ancelotti dá de mil
de 1000 no Pep Guardiola. Vai ter o Guardiola, daqui a pouco você fala do Guardiola. Daqui a pouco, mas pra gente entender a importância de treinador, porque nós vamos ouvir já 2 treinadores que são protagonistas amanhã, mas o que o Ancelotti fez? O time começou a dar uma desandada, ele volta com o Mbappé pro lado esquerdo, isso que ninguém falou. Ele volta pro Mbappé com o lado esquerdo, que é onde o Mbappé joga melhor. Eu não quero saber que o Vinícius Júnior historicamente jogou lá. Agora você vai jogar mais por dentro e acabou, eu que mando. É isso que eu espero de um treinador competente. Arthur Jorge e Abel Ferreira para você. Esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até, mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. Olha, eu falo muito mais daquilo que é comportamento, e falou muito bem, damos aqui mais um link para poder falar exatamente sobre esses comportamentos, porque já falei sobre este nosso rival mais próximo, que será o Palmeiras, o primeiro, e falo sempre daquilo que é o primeiro por ser o próximo. Nós temos de facto 4 finais nesta altura para disputar, temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é, repare, nós já fomos em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano, nós já deixámos de ser campeões, nós já fomos favoritos, nós já deixámos de ser favoritos, nós já tivemos tudo, e isto nunca pensado e falado por nós, ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa, e esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. E é isso, o Arthur Jorge pelo menos tem experiência e academicamente é preparado para saber exatamente o que é que ele precisa fazer. O Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Murilo e Caio Paulista. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Estevam, eu acho que ele vai começar com Flaco Lopes, Felipe Anderson pela esquerda. O time do Botafogo, comandado aí pelo Arthur Jorge. John, Bastos, Barbosa, Alex Telles e Vitinho. Gregory, Marlon Freitas, que está totalmente recuperado e descansado, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada. Olha, na boa, o time do Botafogo é melhor que o do Palmeiras. Mas é melhor, não tem a menor dúvida disso. Timaço. Não tem a menor dúvida disso. Timaço, mas não está rendendo no campo com finalização como deveria, como estava rendendo antes. Especialmente quando não tem um adversário que não sai pro jogo. Também. Que fica lá atrás. É por isso que o Abel não pode se mandar com tudo pra frente. Só vou te devolver a bola, mas deixa eu só trazer um número que é alarmante. O Palmeiras, que briga pelo título e virou favorito por conta dos últimos resultados, não venceu nenhum dos adversários no G5. Nenhum? Nenhum. Aproveitamento perto de 20% dos Ou empata ou perde. Ou empata ou perde. Contra o Botafogo na ida perdeu. Contra o Fortaleza um empate, uma derrota. O mesmo vale para Flamengo e Fortaleza. O Palmeiras criou essa dificuldade para si. É mais um motivo para dar a bola para o Botafogo e tentar jogar no contra-ataque. Mas espera um pouquinho, o Abel Ferreira ganha 2,5 milhões por mês livre e você agora está dando aula para ele? Tô tentando ajudar, né? Porque ele tá com dificuldade no G5, né? Então vamos ver se com esse empurrãozinho a coisa funciona. Mas não, o Abel aprendeu a disputar o Campeonato Brasileiro. Campeonato de 38 rodadas, você não precisa ganhar do G5. Você não pode perder pontos contra o Cuiabá, você não pode perder ponto quando o adversário tem um jogador expulso, caso do Botafogo contra o Atlético Mineiro, você não pode perder ponto contra o Vitória, jogando em casa principalmente. O Abel só tem o jogo contra o Vitória que eu acho que ele perdeu. Então, saber jogar o campeonato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Tem pontos que você não pode deixar pelo caminho. De jeito nenhum. E por mais que a concorrência seja próxima, nem sempre você vai concorrer contra o G5. Você tem que pontuar. O Abel soube pontuar na hora certa, por isso que chegou nesse momento no Campeonato Brasileiro. Salve, igualdade. O Abel é melhor ou pior do que o Arthur Jorge ou igual?
Eu acho o Arthur Jorge melhor do que o Abel. Só que o Abel entregou muito mais no futebol brasileiro do que o Arthur Jorge. Não dá para questionar o Arthur Jorge. Eu acho que o Arthur Jorge, no elenco do Botafogo, consegue extrair mais do que o Abel quando tinha o melhor elenco. Eu gosto mais do Arthur Jorge hoje. Não tô te entendendo, Elia. Você acabou de constatar comigo e com o Sálvio que o Botafogo tem mais time que o Palmeiras. Verdade ou mentira? Então, por que você está tão convencido de que o Arthur Jorge é melhor que o Abel? Eu estou perguntando só. Vamos lá, o Abel já tem serviços prestados e comprovados. Comprovados. Mas eu não estou dizendo que o Arthur Jorge, eu tenho dúvida, é por isso que eu estou perguntando. O Arthur Jorge tem mais obrigação. Elia, vou deixar bem claro. O Arthur Jorge tem mais obrigação de ser campeão brasileiro do que o Abel. Eu digo Embora o salário do Abel seja maior, o investimento no Botafogo foi muito maior. E o elenco do Botafogo é melhor do que o Palmeiras. E a folha de pagamento do Palmeiras? São iguais, os 26 milhões de reais. Ô, Nicola, não tenha assim como do Corinthians. Não tenha dúvida, se a gente for no museu, na prateleira de troféus do Abel, o Abel é melhor do que o Arthur Jorge. Mas não é isso. Tu chegou esse ano, né? Melhor que o Abel? Os 2 jogos da Copa Libertadores. Olha os 2 jogos da Copa Libertadores. O que o Arthur Jorge fez com o Abel? Os 2 jogos. O jogo daí de volta. O mais importante momento entre os dois. Mas o Botafogo tem mais confronto dos 2 de volta. Vamos lá. O Botafogo montou uma baita seleção e o Palmeiras vive um 2024 ruim porque vários dos líderes do elenco do Palmeiras já pediram para ir embora, o Palmeiras segurou e esses caras estão se arrastando. O Everton viveu fase ruim nessa temporada, o Gustavo Gomes já não é mais o mesmo, o Zé Rafael nem se compara. Quer dizer que o cara ganha 2 milhões por mês e não joga nada? O Rafael Veiga nessa reta final de temporada se recuperou, mas fez um campeonato brasileiro e uma temporada ruim. Ele é muito louco, mas quase todos esses veteranos do Palmeiras se escoraram no jovem Estevão. Total. Nos momentos de dificuldade. Total. Na Libertadores, no Brasileiro. E continua a se escorar. E é o único ponto de referência. Eu digo o seguinte, amanhã o Palmeiras tem uma chance contra um time do Botafogo que é melhor do que ele e que não vai ficar perdendo 80 chances como perdeu nessas últimas 3 partidas. Não vai perder. Não vai ter 20 chances também, mas vai ter meia dúzia. E aí, quando você está jogando o jogo grande, nós estamos falando de Igor Jesus, nós estamos falando do Almada, que é campeão do mundo, nós estamos falando de Savarino, Luiz Henrique. Estamos falando de Luiz Henrique, que é um dos 3 melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Esses caras amanhã o gol vai ficar grande para esses caras. Deixa eu ver se eu estou entendendo o seu pensamento. Você acha que amanhã o Botafogo vence? Eu acho que amanhã eu não acho que o Botafogo vence. Eu digo que tá todo mundo imaginando que o Palmeiras seja favorito na partida da manhã. Eu tô dizendo que não é. Mas tá bom, Elia, mas vamos tentar ser um pouquinho mais claro, porque eu tô te apertando e você tá fugindo. Só que eu, como entrevistador, eu sei quando o cara tá fugindo. Eu quero o seu palpite para amanhã, Elia. Você não pode fugir, eu quero um placar. Qual que é o seu placar para amanhã? Mas eu não tenho bola de cristal aqui. Tá bom, é óbvio, ninguém tem. Mas a gente vai brincar. Todo mundo vai palpitar. Eu não posso ser leviano, dar um palpite. Não, mas não tem leviano. Eu acho que vai ser 1-1. Eu acho que vai ser 1-1. Não, então assim, em cima do muro. Não, eu acho que vai ser 1-1. Você, tá bom, e qual é o seu palpite? Então pra mim eu vou ser legal com você, vai ser 2-2. Não. E eu não vou ser legal com nenhum dos dois. Pra mim o Arthur Jorge é melhor do que o Abel. Pra mim o Arthur Jorge. Mas pra mim amanhã o Palmeiras ganha do Botafogo. Ganha? Você acha que o Palmeiras ganha? Eu acho que o Allianz ajuda o Palmeiras. A questão do jogo, que o Botafogo vai ter que buscar o jogo, não o Palmeiras. O Palmeiras o empate... Mas o Botafogo gosta de buscar jogo. Perfeito. E aí eu acho que a bola longa para o Estevão vai ser a grande saída. Mas você não... A defesa... Olha a defesa. Ô, Léo, põe na tela aí o time do Botafogo, até pra gente poder mostrar a força. Olha a força dessa defesa. Pô... O Alex Telles é um baita do lateral. Esse cara não vai estar mal posicionado, como a gente cansou de ver. Mas vai sofrer com o Estevão. Vai sofrer com o Estevão. Mas veja que o Barbosa vai fazer aqui, ó. Vai fechar a dobra. Vai fechar a dobra em cima dele o tempo inteiro. Esse Bastos é um monstro de zagueiro. O Vitinho tem muita qualidade e o Marlon Freitas vai ajudar muito, algo que não tem feito porque não tem jogado nas últimas partidas. Eu gosto que você fala, mas distrai, você desvia do assunto. E eu falei 1-1. O Salve falou que o Palmeiras ganha. Qual é o placar? 2-1. 2-1. Eu gostaria de saber o seu placar. Não é difícil. Eu vou ser um cara inteligente. Você falou 2-1 pro Palmeiras? Você falou 1-1? 2-1 pro Botafogo. Foi difícil? Não, eu tô dizendo que eu quero que a gente tenha equidade, porque é um jogo tão duro, é um jogo tão indefinido. A minha única questão aqui é deixar claro pro nosso assinante, para nossa assinante, que o Palmeiras não é favorito para esse jogo. E que o Abel Ferreira, apesar de ter feito 4 anos brilhantes à frente do Palmeiras, não é melhor do que o Arthur Jorge. Essa é a minha colocação.
Você não pode o Abel Ferreira... A amostragem do Arthur, do Arthur Jorge é muito pequena para você falar isso. Não, mas o cara tem 50 anos. Não, Espera um pouco. Mas o currículo dele é tão bom assim, antes de vir pro Palmeiras, a gente tá falando de alguém que trabalhava no Chelsea, trabalhava na Premier League, trabalhava em algum grande do futebol europeu. Lá vem ele com a Premier League. Mas trabalhava em algum grande do futebol europeu, eu não tô sabendo. Pra você, o Savinho... Não, acho que eu vou pesquisar. Pesquisa o Arthur Jorge. O Savinho que você ama... entre nós, é um baita pipoqueiro. Não joga no meu time, hein? Mas não joga no meu time. Do Guardiola. Temos que pensar em qualidades. Vamos lá. Eu até acho que como gestão de elenco, o Abel é melhor do que o Arthur Jorge. Mas como treinador, para fazer substituição, para enxergar jogo, o time, enxergar o jogo, modelo de jogo. Eu vejo não ele dá para comparar, é lógico. Diferente. E outra coisa, é muito mais fácil você ser técnico do Palmeiras sendo o Abel Ferreira, que manda prender e manda soltar. O Abel só não manda na Leila no Palmeiras, ele manda do porteiro ao Anderson Barros. Olha que a Leila escuta bastante ele, hein? Mas não manda nela, porque quem faz o cheque é ela. Ela escuta e tem que escutar, porque presidente tem que escutar. Mas ele não manda nela, só não manda nela. Do porteiro ao Anderson Barros, a todos os vices, o Abel manda em todo mundo treme quando o Abel passa. Essa é a realidade do Palmeiras, ninguém vai me contar. Mas já vi que isso te incomoda muito, né? A mim me incomoda porque... Você está muito incomodado eu tô incomodado, sabe por quê? Porque eu não acho que ninguém possa ser treinador. Essa é a realidade, pode gostar ou não, baita problema dele, é a minha opinião. É um cara que academicamente despreparado para o futebol moderno, onde você precisa cada vez mais do treinador. É isso que esses jogadores antigos, eles não têm capacidade de entender e nem de aceitar. Esse futebol moderno de enxergar, de analisar resultados, de ter estatística, de poder saber o que é que você precisa fazer com base naqueles números que você já tem nas suas mãos. Você precisa de treinador qualificado e academicamente preparado. Por isso o treinador brasileiro ficou tão defasado em relação a esses que estão por aí. Leila Pereira, fala para você. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho muito importante você ter candidatos de oposição. Na minha primeira eleição eu não tive, não é? Eu fui candidata única e eu acho muito importante. Mas o candidato que veio da oposição... Ele é um candidato que já está no clube há muito tempo, né, já esteve na diretoria de futebol e não fez nada relevante para o clube. Então eu não acredito que quem já esteve e não fez se viria a fazer alguma coisa. Então, para mim foi totalmente irrelevante, não é? Todas as propostas dele, porque eu não acredito em pessoas que já estiveram, não fizeram, eu não acredito em propostas. Eu acredito em pessoas que venham fazer, e ele nunca fez. E eu não. Nos meus 3 anos, eu fiz minhas propostas e eu cumpri todas as minhas propostas. Então, eu não... Você vai me perguntar, você aproveitaria alguma coisa da proposta do candidato da oposição? Não. Acho que ela está sendo injusta com o Savério, nem conheço o Savério, mas o cara nunca teve a caneta de presidente para poder fazer, ponto 1. 2, a Leila pegou um Palmeiras totalmente arrumado. Ela pega um Palmeiras que foi arrumado pelo Paulo Nobre, que foi ajeitado pelo Maurício Gagliotti, e ela pega só para sentar na cadeira e fala, olha, vocês estão indo muito bem, continua Jorge, continua o Sálvio, nossa equipe de operações está perfeita, nós não temos que mudar absolutamente nada. Essa é a Leila. Eu não estou aqui para defender o Savério, que eu nem conheço, mas acho injusta a relação com ele. Discurso absolutamente soberbo, de alguém que desconhece a história do Palmeiras e que, de fato, assumiu a cadeira com o Palmeiras completamente diferente. E assim, ele ia ouvir os outros e entender e adaptar e pescar ideias de outros é algo super importante. Se a oposição tem ideias boas, não é porque é da oposição que você vai ignorar. Enfim, não gostei da declaração. Acho o primeiro mandato da Leila um mandato bom, de títulos, de conquistas, de muitos acertos, de alguns erros, de contratações equivocadas. Mas isso tudo que o Abel indicou não vingou, nenhum vingou. Pois é, né? mas Abel, ela merece. Abel é fraco para enxergar futebol em Salve. Eu acho que todo mundo que ele indicou naufragou, hein? Quase todo mundo. Mas acho que assim, a reeleição dela era algo natural, era algo esperado e merecido. Eu só não gosto desse discurso que para mim soa soberbo. Palavra de quem está em campanha, né, Elias? Simplesmente... Agora ganhou, né? Exato, a Leila política, né? A Leila falando, praticamente a Leila não querendo utilizar. E passa a eleição, o clube continua. Você se encontra com a oposição, você se encontra com outras propostas, e é importante isso. Mas aí simplesmente é uma palavra política. Radar do Nicola.
O Palmeiras de Leila Pereira e Abel Ferreira topa fazer uma pequena reformulação para a próxima temporada. Não é a reformulação que o Palmeiras precisa, mexendo em verdadeiros líderes. Mas o Verdão de 2025 está disposto a ouvir propostas. Pelo zagueiro Naves, formado na base. Pelo lateral esquerdo, Vanderlan, que tinha muito potencial, mas nunca conseguiu explodir. No meio-campo, também não devem ficar em caso de propostas boas. O Zé Rafael e o Rômulo. Zé Rafael, que já foi super importante, o Rômulo contratado do Novo Horizontino. O Gabriel Menino a gente pode incluir nessa conta se pintar proposta do exterior. O Gabriel Menino também deve ser negociado. Na frente o Rony. Por que eu acho que não são essas as mexidas que o Palmeiras mais precisa? Eu tenho a impressão de que líderes do elenco alviverde perderam e tiveram uma queda grande de produtividade nesse ano. E mexer com alguns deles seria importante. De qualquer forma, o Palmeiras prepara pequenas alterações para a próxima temporada, até porque tem no Super Mundial de Clubes o seu grande chamariz. A gente deve ter mexidas mais profundas no elenco alviverde depois da competição marcada para os Estados Unidos, em que o Palmeiras e os outros clubes brasileiros têm chances muito pequenas. Isso é fato. As chances são diminutas. Já eram pequenas quando você tinha só um grande europeu. Imagine agora com 4. E o Palmeiras, na minha opinião, tem que ganhar o jogo do Botafogo. E ganhando o jogo do Botafogo, meu irmão, vai botar a mão na taça e vai grudar, entendeu? Vai passar cola, botar a mão na taça e já era, cara. Entendeu? É isso aí, ponto final. Dá o seu comentário se você concorda comigo e também, manda o seu like e já vai preparando para clicar aqui. Pode pausar para comentar, para deixar o seu like, aí despausa, já clica nesse vídeo da tela final. É mais um vídeo que eu recomendo você assistir aí, tá? Recomendo você acompanhar essa análise aí com a gente, acompanhar mais esse vídeo aí, tá? Avante palestra!